Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos acompanham ao vivo aqui pelo Zoom. Infelizmente, não foi possível transmitir ao vivo, né, pelo Facebook por problemas técnicos. Eu peço antecipadamente desculpas por isso. Nós estamos num processo de aprendizagem constante nas novas tecnologias digitais, mas sejam bem-vindos e bem-vindas à aula inaugural do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O meu nome é Beth Rocha, eu sou professora e atualmente estou como coordenadora do curso de Ciências Econômicas do Instituto Multidisciplinar da nossa universidade. O campus de Nova Iguaçu, ele tem a sua origem no Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, que representou um divisor de águas na nossa universidade. Com o REUNE, novos cursos, como o nosso, inclusive, foram criados para atender às demandas dos municípios da Baixada Fluminense e modificaram completamente o perfil da nossa universidade, que historicamente era ligada aos cursos das agrárias, das exatas e das ciências biológicas. E nós, do corpo de economia, do corpo docente de economia, aqui presente nesse evento, nesse encontro virtual, temos uma alegria enorme em fazer parte dessa história e, de alguma maneira, contribuirmos para a formação dessa juventude da Baixada Fluminense. E é por isso, né, e com uma imensa alegria, que nós recebemos vocês todos aqui para essa aula inaugural, com essa presença do palestrante que muito nos deixa felizes, né, com a sua disponibilidade, do professor Nelson Barbosa. A ideia dessa aula inaugural é promover um espaço de integração entre os calouros, calouras do nosso curso, da comunidade universitária, e mesmo com todas as limitações, inclusive técnicas, que a gente teve agora, desse ambiente virtual, a ideia aqui é promover, então, esse espaço de debate reflexivo sobre os caminhos e desafios da economia brasileira. Eu quero aqui registrar a presença dos professores e colegas do Departamento de Ciências Econômicas de Nova Iguaçu, Seropédica e Três Rios. E nesta noite nós temos o privilégio de receber o ex-ministro e professor doutor Nelson Barbosa, que nos dará uma aula sobre o debate fiscal no Brasil. E para dar as boas-vindas ao ex-ministro, convidamos para compor uma espécie de mesa virtual de abertura deste evento o magnífico reitor, o professor doutor Roberto Rodrigues, e o professor Mário Máximo, chefe de Departamento de Ciências Econômicas. Eu passo imediatamente a palavra ao professor Mário, chefe de departamento, para a sua saudação. Boa noite a todos e a todas, meus colegas de departamento, Nelson Barbosa, um agradecimento especial por ter aceitado o convite. Essa é uma aula inaugural muito importante para todos nós, como a Beth fez a menção. Não vou me estender, vou agradecer só em nome do corpo docente, né, como chefe de departamento, a presença de todos e todas, e agradecer a Beth, em especial e individualmente, por ter organizado essa aula inaugural. Que os alunos possam aproveitar esse momento. Boa noite. Muito obrigado, professor Mário. Eu passo agora a palavra ao magnífico reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o professor doutor Roberto Rodrigues, nosso colega também de departamento, a qual eu já agradeço antecipadamente também pela disponibilidade em estar conosco hoje. Magnífico reitor, a palavra está com você. Obrigado, Beth. Quero saudar os colegas do departamento. Primeiro de tudo, dar saudação aos nossos alunos novos e que estão retornando nesse período letivo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Saudar aos colegas todos de departamento e minha satisfação de estar aqui no meu departamento, no colegiado, do qual desde 2006 faço parte, e saudar também o ex-ministro e registrar a honra de tê-lo falando para os nossos alunos. É uma satisfação grande para todos nós ter a fala do ministro, mas principalmente uma satisfação nossa debater o tema fiscal no Brasil. É um tema tão complexo e de tanta
trava institucional, legal, para todo o setor público. Então, é um tema bastante importante, do qual debrucei boa parte da minha vida acadêmica e de pesquisa, e vai ser um tema do qual eu vou estar bastante interessado. Vivemos hoje uma pandemia uma situação bastante complexa com a pandemia, essa situação sanitária. Alunos nossos que ainda não tiveram a oportunidade de pisar no nosso campus, no campus que a Beth comentou, o campus Nova Iguaçu, um campus que é uma ação inclusiva, que redistribuiu renda, inclusive, um gasto do governo que redistribuiu renda. Mas a gente acredita que em breve estaremos com todos vocês no nosso campus. Solicito apenas que tenham paciência e perseverança na caminhada durante esse período. Então, mais uma vez, agradecer ao departamento e ao colegiado e parabenizar pela iniciativa, e sejam todos bem-vindos e bem-vindas, alunos e alunas do curso de Economia. Encare o desafio, que é bastante incentivador de nossas vidas e, principalmente, desafiador da vida de vocês. É uma oportunidade única, rara, na vida de vocês. Quem está entrando agora serão 4, 5 anos, mas quem já está, continuem e insistam, que vale a pena passar por todo esse processo. Um grande abraço, Beth, um grande abraço, ministro, e tenham uma boa apresentação. Um abraço. Muito obrigado, professor Roberto, muito obrigado também pela sua disponibilidade, pelas palavras, e que a gente, de fato, consiga enfrentar essas dificuldades enormes que não só a nossa universidade, mas a educação no país está vivendo. Agradeço imensamente ao nosso magnífico reitor pela presença, é uma alegria muito grande tê-lo conosco essa noite. E como dinâmica, né, desta aula inaugural, o ex-ministro Nelson Barbosa irá proferir a sua aula em aproximadamente 40 minutos, e em seguida responderá a blocos de perguntas feitas aqui pelos participantes do Zoom ao vivo, mas infelizmente nós não teremos as perguntas do chat lá do Facebook por conta desses problemas. Eu quero antecipadamente agradecer ao discente Matheus Brito e à nossa egressa do curso, Lorena Rubens, que estão me ajudando nesse processo, né, de organização dessa aula inaugural e de outras atividades. Sem mais delongas, eu passo a palavra agora ao ex-ministro e professor doutor Nelson Barbosa, que possui graduação e mestrado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e PhD em Economia pela New School, professor adjunto do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, professor titular da Escola de Economia de São Paulo e professor da Fundação Getúlio Vargas. Também é pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia e colunista do jornal A Folha de São Paulo. Foi ministro de Estado de Fazenda em 2016, ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão em 2015, secretário executivo no Ministério da Fazenda de 2011 a 2013, secretário de Política Econômica em 2008 a 2010, secretário de Acompanhamento Econômico 2007 a 2008, secretário adjunto da Política Econômica em 2006 a 2007, assessor econômico da presidência do BNDES de 2005 a 2006, chefe adjunto da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento em 2003 e analista do Banco Central do Brasil de 94 a 97. Ex-ministro, mais uma vez agradeço em meu nome, em nome de todos os meus colegas professores do Departamento de Ciências Econômicas, a sua disponibilidade e ter aceito o convite. De fato, é uma honra enorme ter um professor, um pesquisador com a sua bagagem, com a sua experiência. Muito obrigado, ministro. A palavra está com o senhor. Bom, obrigado, Beth. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite, agradecer ao reitor também pela presença. Vários colegas aqui que eu já conheço da comunidade acadêmica do Rio de Janeiro. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e vou tentar aí responder ao desafio, porque uma aula inaugural, somente em tempos de pandemia, requer bastante capacidade de síntese, né? Porque nós temos um público que vai ser bem heterogêneo. A minha ideia hoje é falar sobre o tema do momento, né? Que é o problema da restrição fiscal, o desafio fiscal, o equilíbrio fiscal que nós temos, que inevitavelmente o nosso debate de política econômica passa por isso.
Eu preparei alguns slides aqui, imaginando que nós temos vários alunos. Eu vou usar eles, tentar passar por eles o mais rápido possível, para deixar bastante tempo para pergunta e debate, porque na questão fiscal, assim como várias coisas em economia, nós economistas somos muito bons em dar o diagnóstico. Qual é o problema? Mas a solução não. Porque a solução tem várias e depende também da sua preferência política. Então, deixa eu tentar compartilhar, não sei se está autorizado, Beth. Tá sim, professor, pode compartilhar. Então, vocês estão vendo o PowerPoint? Espera aí que está começando a abrir. Estamos vendo. Vou botar aqui. Ele está com delay, né? Estou na primeira, debate fiscal no Brasil, ok? Posso começar? Sim, pode, fique à vontade. Bom, primeira coisa, só para esclarecer o que eu quero dizer com debate fiscal, tudo gira em torno do conceito de estabilidade fiscal. Então, o que é estabilidade fiscal para economistas? Estabilidade fiscal é você ter uma dívida pública que não explode. Não explode em relação a alguma coisa. Que coisa? Em relação ao PIB. Então, estabilidade fiscal normalmente é definida, do ponto de vista operacional, com uma relação dívida pública estável. Tá? Ela não pode ficar crescendo, 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 e também não pode ficar caindo, 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 porque se a dívida do governo está caindo, significa que a dívida de alguém está subindo. Então, é uma dívida estável em proporção do PIB. Ela pode flutuar, mas que essas flutuações sejam dentro do intervalo, sejam compensadas depois por movimentos que garantam essa estabilidade. Aí já começam as perguntas. Que dívida? A gente tem a dívida bruta e a dívida líquida, né? O que a gente chama de dívida bruta é todo o passivo do governo, todas as obrigações que o governo emitiu que paga juros. Tá? Pode ser título público interno, pode ser título público internacional. Tá? Tudo que o governo emitiu que paga juros é considerado dívida. A dívida líquida, o que é isso? Você diminui do passivo os ativos do governo que rendem juros. O governo também faz aplicações de renda fixa. O governo, por exemplo, tem reservas internacionais, rendendo juro internacional. O governo tem recursos na conta única do Tesouro no Banco Central, que paga Selic. O governo tem empréstimos ao BNDES. Então, o governo também tem uma série de ativos que rende juros. Tá? Normalmente, em economia, o conceito relevante é a dívida líquida. Tá? Mas, em alguns casos, você olha também para a dívida bruta se os ativos que o governo tiver não forem muito líquidos. Né? Se o governo não pode transformar aquilo muito rápido em dinheiro, você olha também para a dívida bruta. Tá? E qual o conceito de governo? Aí nós temos mais uma variação. Você pode falar do governo geral ou do setor público. Como é que é no Brasil? Tá? Essa é a definição utilizada pelo Banco Central. O setor público ele consiste de administração direta e administração indireta. A administração direta, eu normalmente chamo, é o pessoal que é eleito. Né? União, governo estadual, municipal e federal. É isso que se chama de governo geral. Tá? Essa é uma categoria, é uma taxonomia internacional adotada pela FMI. As administrações indiretas são estatais. Tá? Você tem empresas financeiras, e aí no Banco Central entra aqui, porque ele é considerado... o Banco Central não é exatamente uma estatal, mas é uma autarquia que funciona como um banco. Tá? Então no arcabouço ele entra aqui. E tem as outras empresas financeiras, Banco do Brasil, Caixa, BNDES. Você tem as estatais não financeiras, que no Brasil, aí a nossa taxonomia, a gente separa Petrobras e Eletrobras de um lado e as outras empresas. O que o Banco Central considera como setor público para calcular a dívida é só o que está em azul. É União, Estados e Municípios, Banco Central e as estatais não financeiras, exceto Petrobras e Eletrobras. Tá? Por que não entra Petrobras e Eletrobras? Porque as dívidas dessas empresas, na maior parte da origem dela, tem a ver com o negócio de petróleo, com o negócio de energia, não necessariamente com a decisão de imposto ou gasto primário do Congresso Nacional. Por que se tira os bancos? Porque os bancos também, o passivo dos bancos tem muito mais a ver com o negócio financeiro que eles estão envolvidos do que com decisões tipicamente de política fiscal. Né? Por que a gente não coloca, por exemplo, o Banco do Brasil? Cada vez que eu fizer um depósito no Banco do Brasil, aumentar a dívida pública. Então, isso é recomendado em metodologia internacional. Não quer dizer que as estatísticas não existem, nós temos estatísticas para todos os conceitos. Mas na hora que você vai calcular, o que a gente chama de setor público é o que está em azul claro. O que a gente chama de governo geral são só aqueles 3 de cima. Tá? Ali no Brasil a gente tem mais uma jabuticaba.
No Brasil, a gente tem dois conceitos de dívida bruta. Opa, vou tirar vocês aqui, que vocês estão em cima do slide. Você tem dois conceitos de dívida bruta e um conceito de dívida líquida. Aqui eu apresentei só para ficar um pouco claro. Você tem um conceito internacional que é adotado pelo FMI, pelas agências internacionais, que basicamente qual é a diferença? No conceito internacional, todo título que o Tesouro emite é dívida, não importa com quem esteja. Se está com a gente, se está com um banco, se está no Banco Central, é dívida. No conceito que é adotado no Brasil, do Banco Central, os títulos que o Tesouro emitiu, que estão com o Banco Central, mas que o Banco Central ainda não usou para fazer política monetária, ou seja, o Banco Central não vendeu, eles não entram na dívida. Então aqui a gente tem, não sei se você consegue ver o cursor, tá? Aqui a gente tem em dezembro qual era o valor, né? Pelo conceito da FMI, a nossa dívida bruta era 7 trilhões e 300. Do Banco Central, 6.600. Onde está a diferença? O FMI conta os títulos que o Tesouro emitiu, que estão na carteira do Banco Central, mas não foram utilizados, por isso se chama livre. O Banco Central não conta. Aqui são os ativos, olha os ativos do governo, aí das duas contas é a mesma, né? Os ativos do governo geral, que é União, Estado e Município, que rendem juros. Você tem a conta do Tesouro no Banco Central, recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador nos bancos, empréstimo ao BNDES, outros créditos a instituições financeiras oficiais, que é o Banco Brasil, Caixa, aplicações de rede bancária, que é o Caixa dos prefeitos e governadores, e outras coisas. Isso menos isso vai dar a dívida líquida. E aqui, na hora que o Banco Central vai fazer a dívida líquida, ele meio que entrega e passa recibo que ele fez uma jabuticaba. Porque o que ele tirou aqui, ele soma de volta aqui, entendeu? Porque se ele vai descontar os títulos que o Tesouro emitiu para o Banco Central, ele não deveria contar também os recursos que o Tesouro tem aplicado no Banco Central. Como ele conta, na hora que você vai para a dívida líquida, é o mesmo número. Então, isso causa uma grande confusão, estatística e tal, mas os dois números são publicados pelo Banco Central todo mês. Nossas estatísticas são bem transparentes. Tá? É só que existem esses dois conceitos e às vezes causa alguma confusão. Vamos ver como é que isso evoluiu no tempo. Aqui, deixa eu jogar vocês para o lado de cá agora, diminuir, senão não vou conseguir ver. Aqui a gente tem as três estatísticas. Então, essa linha vermelha é o que é comum, é a dívida líquida do governo geral. O que é governo geral? É prefeito, governador e presidente da República. Estado, União, municípios. Aqui é a nossa dívida líquida. Cai, sobe aqui na recessão, veio o Covid, ela subiu. Tá? Estabilizou aqui em torno de 64, 65, daqui a pouco eu vou mostrar o que houve no último mês. Aqui são os dois conceitos de dívida bruta. O azul é o do FMI, tá? Que hoje estaria aqui próximo de 100. O verde é o conceito do Banco Central, que estaria próximo aqui de 89, tá? No final na verdade, final de março. A diferença entre a linha azul e verde são os títulos públicos do Tesouro no Banco Central. É o quanto o Tesouro deve para o Banco Central em títulos livres. Tá? Quando a gente vai analisar, em economia, normalmente a gente foca na dívida líquida. Por isso que essa discussão aqui é uma discussão mais contábil do que uma discussão puramente econômica. A gente foca na linha vermelha. Tá? E aí, para mostrar como essas coisas mudaram, só voltando aqui. Essa dívida estava em 80 e pouco, lembra que eu falei? Aqui está próximo de 89. Pelo conceito do Banco Central. E essa aqui estava próximo de 65. O que aconteceu recentemente? Divulgaram o PIB, né, semana passada. O PIB veio mais alto do que se esperava, principalmente o PIB nominal, né, o valor, não só em termos reais, mas o valor como um todo, porque a inflação está alta. Né? Subiu o preço de commodities, subiu o preço de energia, e isso empurra o valor de todos os bens e serviços para cima. Então, o que aconteceu é que o PIB subiu. A razão de dívida PIB é a dívida no numerador e o PIB no denominador. Se o denominador foi reavaliado para cima, isso derruba o indicador de dívida. É isso que aconteceu. Isso aqui é um post que eu coloquei no blog do IBRE, tá? Com o Gilberto, que a gente mostra isso, né? A atualização dos valores do PIB. Então, se eu pegar a dívida líquida do setor público, se esperava o PIB que foi divulgado foi o PIB desse trimestre. Então, ano passado fechou em 62,7, quase 63. Até 2 semanas atrás, a gente achava que em abril ela estava em 60. Como o PIB veio mais alto, caiu para 59,8, caiu um pouco. Tá? Na dívida bruta, cai mais. Se achava, fechou ali em 89, ela subiu, ela começou a cair. Ela começou a cair a partir de março. Se achava que ela estava em 86,7, com esse novo PIB ela está em 85,6, quase 87. Então, por isso que algumas pessoas têm dito que o número do PIB deu um alívio fiscal, né? Baixou um pouco esses números.
Tá? O que não quer dizer que a situação está tranquila, mas que ela não é tão... digamos, a restrição não era tão grande quanto se imaginava apenas algumas semanas. Tá? Para mostrar como que endividamento tem a ver com duas coisas, com a política fiscal em si e com o crescimento da economia. Vamos para... Opa, aqui na verdade eu mudei o slide, vou ter que voltar. A evolução da relação dívida-PIB depende do quê? Essa é uma forma que é contábil que a gente usa para descrever isso, né? A evolução do endividamento do governo vai depender de várias variáveis. Normalmente a gente resume essa história longa em um grupo pequeno de determinantes. Então, o primeiro é o resultado primário. Tá? É o quanto o governo tem de resultado, diferença entre receitas e despesas, excluindo juros. Então, qual é o resultado do governo se ele não pagasse juros? Isso que a gente chama de resultado primário. Aí você bota o juro, que é a taxa de juros. O crescimento da economia, o crescimento nominal, conta tanto o real quanto a inflação. E no caso de países emergentes, e no Brasil especificamente, é muito importante também o que a gente chama de ganhos patrimoniais. Por exemplo, o governo brasileiro, ele é credor internacional. A gente tem mais reservas internacionais do que dívida externa. Então, quando o dólar sobe, essas reservas em reais têm um valor maior. Né? Quando o câmbio sai de 5 para 5,50, aquele mesmo dólar, cada dólar você ganha 50 centavos. Então, quando o câmbio deprecia, o governo brasileiro tem um ganho patrimonial. Mesmos dólares valem mais em reais. E quando o câmbio aprecia, tem o contrário. Esses ganhos patrimoniais acabam influenciando muito a dinâmica da dívida brasileira no curto prazo. Como é que a gente organiza isso? Eu fiz aqui rapidamente, só para deixar registrado, sei que tem vários alunos aqui, seus professores sabem disso e provavelmente detalham isso em vários cursos. Né? A gente tem aqui a variação da dívida, quando você vai emitir? Você vai emitir para cobrir um déficit primário, então menos B aqui é déficit primário, B é o resultado primário, B de balance. Né? Então isso aqui seria o déficit primário. Você paga juros e aqui você tem a variação patrimonial. Tá? Eu posso expressar isso em termos do PIB, então eu pego isso daqui, divido pelo PIB. Tá? E vou colocar isso aqui desse formato. Na hora que eu faço alguns algebrismos, eu chego a essa fórmula, em que a dívida hoje é igual ao meu déficit primário, mais a dívida do período anterior multiplicado pelos juros dividido pelo crescimento, mais uma variação patrimonial. Aqui depois eu tenho que corrigir, isso aqui eu estava fazendo rápido, para botar mais uma linha. Eu posso expressar a dívida hoje como uma função da dívida passada, juro, crescimento e primário hoje. Eu estou explicando qual é a evolução dela até hoje. Eu posso fazer isso para frente. Né? Se essa fórmula é válida, isso aqui não é teoria, isso aqui é contabilidade, eu posso fazer a seguinte consideração. O que as pessoas acham? Se eu fizer essa consideração, resolve essa expressão para esse termo aqui, eu vou chegar à conclusão que a dívida hoje é a expectativa de quanto ela vai ser amanhã, de quanto vai ser o primário amanhã, de quanto vai ser o ganho patrimonial amanhã, trazido a valor presente por esse fator. É com base nessa expressão que a maioria dos economistas diz, por que a gente olha para a dívida líquida? A dívida líquida é o valor presente dos resultados primários esperados para o futuro. De novo, a dívida líquida hoje é o valor presente do esforço fiscal que eu espero para o futuro. Então, quando eu digo que a dívida líquida hoje no Brasil é 63%, significa o quê? Que o valor de todos os superávites primários que a gente espera que o governo brasileiro vai fazer daqui até o infinito, tem um valor igual a 63% do PIB hoje. Quanto maior a dívida líquida hoje, maior é o esforço fiscal esperado para o futuro. Por isso, quando a dívida sobe, as pessoas acham que tem problema, que significa que o governo vai ter que fazer alguma coisa no futuro, aumentar imposto, cortar gasto, ou dar algum outro tipo de solução. Aí vamos entrar Isso aqui é só para preparar para a gente, agora eu vou entrar na discussão mais política. Né? Existe uma grande... Desculpa, vou voltar aqui que eu inverti a ordem. Tá? Com base naquela fórmula lá, mais um só de fórmula, depois a gente vai para a discussão política. Como eu coloquei naquela fórmula, a gente calcula qual é o primário necessário para estabilizar a dívida pública, qual é o primário necessário para a estabilidade fiscal, para ter uma relação dívida-PIB constante. Usando aquela fórmula, eu chego a isso daqui. O resultado primário requerido é dado pela dívida e a diferença entre o juro que o governo paga e quanto cresce a economia. Como eu estou fazendo essa conta aqui em tempo discreto, aparece aqui mais crescimento da economia. Então aqui é o famoso R menos G.
né? Quanto é que eu tenho que fazer primário para a dívida não subir? Pega o valor da sua dívida, multiplica pelos juros, diminui a dívida multiplicada pelo crescimento. Tá? Então, por exemplo, no Brasil, a gente está pagando aqui em torno de 7%, 8%. O crescimento da economia esse ano vai ser muito alto, mas normalmente ele é uns 6%. Essa diferença aqui está dando 2%, em condições normais. Então, você tem que ter um primário que é equivalente a 2% do seu estoque de dívida para que a dívida não cresça. E esse R-G? Em vários países avançados, isso aqui é negativo. Por exemplo, os Estados Unidos pagam um juro real que é negativo, a economia americana está crescendo. Significa que os americanos podem controlar a dívida deles tendo déficit. No Japão também, na Europa também. No Brasil, esse ano isso vai acontecer. E um pouquinho durante o ano que vem vai acontecer também, até pelo menos metade do ano. Mas normalmente no Brasil e outros países emergentes, o juro que a gente paga é maior que o crescimento da economia. Isso significa que a gente tem que ter um resultado primário positivo para estabilizar a dívida. Tá? E aí tem um grande debate. Que projeção de juros de crescimento eu uso? Pessoas mais conservadoras vão trabalhar com juro alto e crescimento baixo. Vão, com isso, recomendar um grande superávit primário. Quem é mais otimista vai dizer que a economia vai crescer mais e tem um juro menor. Então, tem um grande quebra-pau entre economistas só nessa questão. Na largada, qual é o juro, qual é o crescimento que eu uso como referência para fazer a simulação de longo prazo? Dependendo do que você usar, as conclusões vão ser bem diferentes. E, para tornar as coisas mais complicadas, o primário, o que eu faço na política fiscal, afeta o juro e o crescimento. Se eu fizer um ajuste mais rápido, a economia vai crescer menos. Mas o juro pode cair mais rápido. Se eu fizer um ajuste mais devagar, a economia cresce mais, mas o juro pode ficar mais alto. Então, não tem. Isso é uma questão mais empírica. Depois de vários estudos, a conclusão é que não tem uma relação clara. Tá? E é um grande debate. A gente está vendo o debate agora nos Estados Unidos, por exemplo, que o Biden está fazendo um grande estímulo fiscal. Uma das críticas que se fez a isso é que isso vai levar o juro nos Estados Unidos e não vai dar tão certo quanto o Biden espera. Por outro lado, outros estão dizendo, não, eu vou fazer um grande estímulo fiscal, o crescimento vai subir bastante, o G vai subir, e mesmo que o juro suba um pouco, o G sobe mais e ajuda. Mas vamos dar uma de economista. Vamos assumir que a gente tem um consenso. Vamos assumir que a gente chegou aqui e falou, temos um consenso sobre o R-G. Acabou o problema? Não acabou o problema. Assuma que tem um consenso sobre a magnitude do ajuste fiscal. Chegamos aqui depois de discutir durante vários meses, chegamos a um consenso. E aí a gente chega lá, eu tenho que fazer um ajuste fiscal de 1% do PIB, 2% do PIB, 0,5% do PIB, ou não tenho que fazer. Tá? Se você tiver que fazer o ajuste fiscal, vem a segunda pergunta, e é por isso que política fiscal é muito mais complicado do que política monetária. Suponha que hoje no Brasil a gente tem um déficit para esse ano projetado na casa de 2% do PIB. A maioria dos economistas estima que a gente tem que ir para um superávit de 1% do PIB. Você tem que fazer um ajuste de 3 pontos. Sai de -2 para +1. 3 pontos do PIB hoje no Brasil é aproximadamente 240 bilhões de reais. Permanentemente. Não dá para... vende reserva. Tá, vende reserva, vale por ano. Quando acaba a reserva, não dá. Privatiza. Você tem a receita naquele ano, depois não tem mais. Você tem que arrumar uma maneira de gerar esses 3 pontos do PIB, valor de hoje, 240 bi, todo ano, para sempre. Então é o que a gente chama de ajuste estrutural. E aí vem as perguntas, como é que você vai fazer isso? Rápido ou devagar? Fazer ajuste em 1 ano, 2 anos, ou fazer um ajuste em 10 anos? Lá fora, normalmente o ajuste é em 10 anos. Aqui no Brasil, a gente sempre tenta fazer em 1 ano e não consegue. Concordou no tempo? Como é que você vai fazer o ajuste? Você vai aumentar a receita? Você vai reduzir o gasto? Ou você vai fazer um pouco dos dois? Aumenta um pouquinho a receita, reduz um pouco o gasto. Se for aumentar a receita, vai aumentar em cima de quem? Imposto de renda? Imposto sobre bens e serviços? Imposto sobre indústria? Imposto sobre serviços? Imposto sobre grandes fortunas? Se for no gasto, vai cortar o quê? Saúde, educação, investimento, salário de servidor? Isso tudo é para dizer o quê? A macroeconomia pode te dizer, depois de muito debate, qual é o tamanho do ajuste. Ela não te diz a composição do ajuste. O mesmo ajuste pode ser feito com aumento de receita ou com corte de gasto. Do ponto de vista financeiro, os dois vão funcionar para equilibrar a dívida pública.
E aí, para decidir qual é o melhor, teve um longo debate em economia, que alguns economistas acham que a econometria vai resolver isso. Existe uma fórmula mágica que diz é melhor fazer ajuste via receita ou via despesa. Depois de 30 anos estudando isso, a conclusão é que não há evidência forte para um lado ou para o outro. Qualquer um pode funcionar. Ajuste baseado em corte de gasto funciona, ajuste baseado em aumento de receita funciona. Depende das condições iniciais, tá? Que eu coloquei aqui, a econometria não ajuda, né? Tem muita gente que gosta de dizer, não, vamos fazer políticas baseadas em evidências. Na verdade, o que a gente tem são evidências baseadas em preferências políticas, né? Cada um defende a evidência que corrobora a sua preferência política. Se você tem uma abordagem mais neutra, você vai ver que, do ponto de vista econométrico, não tem um guia claro que diz faz de um jeito ou faz de outro. Isto é o quê? É uma questão política, o que aterroriza muitos dos nossos colegas de profissão, né? Tem vários economistas que tudo que eles não querem ter é opinião política. Eles acham que economia é engenharia. Economia não é engenharia. Economia tem uma ciência complexa que tem vários resultados possíveis e diante de uma incerteza, você não vai conseguir justificar ou calcular qual é a solução técnica. Tem mais de uma solução técnica factível, logo você tem que ter uma preferência política. No Brasil, a gente está vivendo esse debate. De um lado, tem um pessoal que quer quebrar o piso, cortar o gasto, derrubar tudo, e do outro lado, tem um pessoal que fala, não, vamos elevar o teto. No Brasil, pode ter um gasto um pouco maior, atender as demandas que tem, não quer dizer que é qualquer gasto, e faz um ajuste mais gradual. Tá? Esse debate ocorre lá fora, que eu botei 2 principais livros, né, sobre austeridade. Um é do Mark Blyth, que é um cientista político, ele faz uma crítica a essa ideia de que a austeridade resolve tudo. Tá? E o outro é o livro do Alesina, que já faleceu, infelizmente, mas que ele foi o principal pesquisador disso, que defendia que a austeridade resolve tudo. Né? Então, aí vocês têm, possivelmente para os estudantes, as 2 principais referências sobre esse debate, para vocês terem os 2 lados. Tá? O que a gente tem no Brasil? Como acontecem várias coisas em economia, e não só em economia, para toda questão complexa tem uma resposta simples e errada. Antigamente, resposta simples e errada era uma coisa que ficava restrita aos extremos. Né? Hoje em dia, os extremos são o debate. Né? Na era das redes antissociais, onde todo mundo conversa, mas ninguém se interage, o que a gente tem são que ideias extremas ganham maior destaque. Quais são 2 ideias extremas que acontecem no Brasil hoje? De um lado, tem um pessoal que diz, ó, não precisa fazer ajuste, não precisa fazer ajuste. Não tem que nem aumentar imposto, nem cortar gasto. Basta o quê? Combater desperdício, aumentar a eficiência, melhorar a gestão. Se o governo fosse uma empresa, ele funcionaria melhor. E combater a corrupção. Se você diminuir desperdício e combater a corrupção, o governo vai ter um ganho tão grande, tão grande, tão grande, que ele não precisa fazer mais nada para estabilizar a dívida. Qual o problema? Tem desperdício no governo? Tem, claro, como qualquer outra instituição. Tem corrupção? Tem, no Brasil e em outros países, não é só no Brasil não. Tem que combater a corrupção, tem que combater o desperdício, mas só isso não produz o resultado suficiente para resolver o nosso problema fiscal. Então, mas existe esse mito, é muito mais em economistas mais aliados à direita. E aí o contraponto disso são economistas mais à esquerda que dizem, não precisa nem aumentar o tributo, nem cortar gasto, basta emitir moeda, porque a economia pode crescer mais. Se eu emitir mais moeda, o governo pode ter um déficit, não precisa emitir dívida, ele emite moeda. A sociedade, ao crescer, vai absorver essa moeda sem gerar inflação. E, além disso, você pode revisar uma parcela da dívida, porque ela não foi gerada, digamos, por motivos republicanos. Qual o problema disso? Existe possibilidade de financiamento monetário? Existe. Nós acabamos de ter financiamento monetário ano passado. Parte do nosso déficit foi financiado com aumento de moeda, porque o auxílio emergencial ajudou a economia e aumentou a demanda por moeda. Mas isso não quer dizer que toda e qualquer emissão será não inflacionária. Então, como quase tudo na vida, tudo depende de dose, né? Você pode ter uma parcela financiada por moeda, mas não necessariamente tudo. E a mesma coisa de auditar a dívida, nossa dívida ela é fiscalizada, auditada todo ano. Pode ser que existam alguns itens, alguns valores que não se justifiquem, isso pode ser revisado. Mas isso não quer dizer que toda a dívida é não republicano. Quando a gente vai para o mundo real tem essa característica, né? Ele acaba indo para o centro, né? Não admite o que a gente chama de solução de canto. Todos os ajustes fiscais bem-sucedidos, seja no país emergente, seja país em desenvolvimento, combina aumento de receita, corte de gasto e crescimento. Basta ver o que o Biden está propondo nos Estados Unidos. Ele propôs um aumento de dívida agora, aumento de gasto,
financiado parcialmente com o crescimento que ele espera que a economia americana vai ter e com aumento de imposto sobre os mais ricos. Tá? E, normalmente, na maioria dos países, você faz o ajuste quando a economia sai da recessão, não quando a economia está na recessão. Durante a recessão, o governo absorve o impacto, elevando a sua dívida, fazendo déficit. À medida que a economia sai da recessão, o governo, então, começa a fazer um ajuste gradual nas suas contas. Keynes já disse isso lá atrás. Quem estudar a história vai ver que nos anos 30 do século passado, o mesmo debate que a gente está tendo agora houve nos Estados Unidos, pós-Grande Depressão. Quando havia um debate ali em 1937, os americanos, depois de ter feito quatro anos de política fiscal expansionista, eles deviam apertar o cinto, já em 1937. E o Keynes mandou uma carta, escreveu um editorial, falando, ó, não é hora de fazer o ajuste, a economia não se recuperou ainda. Você deve fazer o ajuste só quando a economia estiver já mais recuperada. Tá? E aí a frase, traduzindo aqui, é na expansão, não na recessão. A expansão, não a recessão, é o tempo certo para você fazer austeridade no Tesouro. E aí chegamos ao nosso quadrado. Qual deve ser a estratégia do Brasil? Acho que no momento das perguntas aqui, todo mundo pode expressar a sua opinião. Tem várias opiniões. Várias opiniões, tem várias preferências políticas. Vou apresentar aqui uma visão que eu tenho, tá? Que não é uma visão tanto política, mas embasada, mais política, mas embasada por essa técnica. Tá? Depois de passar quase 13 anos em Brasília, tá? O que eu posso dizer? Sempre tem espaço fiscal para alguma coisa, gente. Às vezes o espaço fiscal pode ser maior, pode ser menor, mas sempre tem espaço fiscal. O governo sempre consegue fazer alguma coisa. Nós estamos vivendo agora um orçamento muito apertado, mas, por exemplo, teve aumento para militar. Teve lá o orçamento para a base política do Bolsonaro, com as emendas. Sempre tem algum espaço fiscal. Ele pode ser maior, pode ser menor, mas sempre tem algum. Tá? E para onde vai esse espaço fiscal é a economia política da política fiscal. E aí essa taxonomia aqui, de onde que veio? É minha, tá? Eu, Nelson Barbosa. Tá? Depois de interagir muito com o Congresso, eu acho que a gente tem esses 6 grandes grupos de poder no Brasil, cada um deles com argumentos válidos e inválidos, que pressionam a divisão para onde vai esse espaço fiscal. Primeiro grupo, que eu chamo, falta de melhor nome, financistas. É o pessoal da Faria Lima, né? O pessoal do mercado financeiro. Tem espaço fiscal? Aumenta o resultado primário, derruba a dívida, porque você fazendo mais primário, o juro vai cair, os ativos vão se valorizar, a economia vai crescer, o sertão vai virar mar. Tem espaço fiscal? Direciona para reduzir a dívida. Primeiro grupo. Segundo grupo, produtivistas, que antes era indústria, basicamente, mas hoje é todo mundo. É indústria, serviço, agro. Tem espaço fiscal? Direciona para apoiar quem produz. Que ser empresário no Brasil é ser um herói, lutar contra a burocracia, com toda essa instabilidade. Então, o empresário tem que ter apoio, tem que ter incentivo fiscal, incentivo creditício, tem que ter incentivo para a formação de mão de obra, um bônus para contratar trabalhador mais jovem, para treinar sua mão de obra. Tem espaço fiscal? Incentiva a produção. Já foi mais forte no Brasil. Hoje é basicamente forte na agroindústria. A indústria, no serviço, é mais fraco. Terceiro grupo, os trabalhistas. Tem espaço fiscal? Direciona para o trabalhador. Aumenta o salário mínimo, melhora o seguro-desemprego, melhora o pagamento da Previdência, melhora a legislação trabalhista, que tem um custo. Tá? Muito puxado pelas centrais sindicais. Também já foi muito mais forte na época do governo do PT, que houve uma política de valorização do salário mínimo, né, que hoje não tem mais. Quarto grupo, esse é meio apartidário, é forte em qualquer governo. Os corporativistas. Tem espaço fiscal? Direciona para os servidores. A gente acabou de ver aumento para militar, tem o caso do judiciário, e normalmente é nos altos salários, né? Não é para a grande maioria dos servidores. Ele é um grupo que ele é, do ponto de vista de número de pessoas, não muito grande, mas politicamente ele é muito forte, porque ele é encabeçado pelo Poder Judiciário. Tá? Então, no Brasil, não dá para ignorar essas demandas do ponto de vista político, porque elas condicionam várias coisas. O quinto grupo, que eu chamo de federalistas, são prefeitos e governadores. Tem espaço fiscal? Mais dinheiro para o Estado e município, porque as pessoas não moram no Brasil, elas moram no município. Né? Aí eu sempre brinco, não é no município, é na rua tal, casa X, quarto 3. Né? Porque é uma demanda válida. Os governadores e prefeitos, elas atendem a população na ponta. Quem dá serviço de segurança, saúde, educação, é Estado e município.
Então, tem essa demanda, ela sempre reaparece. Hoje ela está um pouco mais fraca, porque o governo deu um grande incentivo a Estado e município no passado. Né? O governo passou mais de 70 bilhões para governadores, aliviou, e foi correto, a restrição fiscal dos prefeitos e estados e municípios. Mas isso tende a voltar. E tem o 6º grupo, que é mais difuso, mas que é um dos mais fortes, que é o quê? Todos nós, né? Assim, tem espaço fiscal? Eu quero educação de qualidade, eu quero saúde de qualidade, eu quero vacina, eu quero segurança, eu quero transporte público, que são os universalistas. Tem espaço fiscal? Nós queremos serviços universais para todo mundo de qualidade, padrão FIFA. E é nesse embate que a política fiscal é definida. Às vezes tem grupos que estão mais fortes, tem grupos que estão mais fracos. Agora, quais são os principais? O principal embate é entre o 1 e o 6. Porque os dois têm demandas inevitáveis. Qualquer que seja a sua política fiscal, ela tem que ser consistente com a não explosão da dívida. Você não pode explodir a dívida. Por isso que, por mais que se discorde de Faria Lima, do mercado financeiro, no final do dia, você tem que ter um resultado primário que garante a estabilidade da dívida. Esse é o ponto forte, por isso que as demandas do mercado financeiro são sempre presentes. Você tem que obedecer à restrição. Por outro lado, não é só restrição financeira que existe, né? Que existe na economia, existe também restrição social. Não dá para fazer uma política, a dívida cai e o povo está morrendo de fome. Não dá para fazer uma política fiscal em que o resultado está bom e o pessoal não está vacinado e o Brasil tem um recorde de morte. Por isso que não dá para ignorar as demandas universais. E é nesse embate entre rua e mercado em que a política fiscal vai sendo delineada aos trancos e barrancos. No Brasil e no resto do mundo. Tá? No Brasil, a gente está vivendo uma fase mais financista, por conta do governo da ocasião. Lá fora, nos Estados Unidos, parece que virou, mas ainda está muito cedo para saber, né? Virou no debate, mas o Biden ainda não conseguiu aprovar nem metade do que ele propôs no Congresso. Tá? E aí a gente, para terminar, dentro desse arcabouço, nós chegamos no debate fiscal no Brasil de hoje. Tem um debate estrutural, tá? Que é qual deve ser a regra fiscal do governo. Tá? O que é regra fiscal? A regra fiscal ela diz como é que o governo se comporta se houver um choque na economia. Qual que é a meta da política fiscal? Fazendo um paralelo com a política monetária, tem a meta de inflação lá. Né? O Banco Central tem uma meta de inflação. Se a inflação subir acima da meta, o Banco Central sobe juro. Se a inflação cai abaixo da meta, ele baixa o juro. Na política fiscal, você pode ter uma regra, só que tem vários objetivos possíveis. Tá? Então, não existe ainda no fiscal um consenso tão grande como tem no monetário. Então, o que a gente vê no mundo são vários tipos de meta. Tá? Isso aqui é uma classificação do FMI. Você tem regras fiscais que diz que a meta é na dívida, o governo tem que ter uma meta de dívida. Por exemplo, os Estados Unidos trabalham desse jeito. E toda vez que ele chega na meta, ele dobra a meta. Né? É uma meta mais para gerar uma discussão. Você pode ter meta de resultado fiscal, que era o que o Brasil praticava até pouco tempo atrás com a meta de resultado primário. Você pode ter meta de gasto, que é a mais usual, que a gente tem hoje uma meta de gasto também. É o que dá certo na maioria dos países. Alguns países podem ter meta de receita, é muito mais meta de desoneração. Aqui no Brasil a gente tem também, agora que criou-se um objetivo de reduzir as desonerações fiscais. E você pode ter tudo combinado, né? Nós no Brasil estamos num caso estranho que a gente tem mais meta do que instrumento. Hoje no Brasil a gente tem meta de resultado, meta de gasto, meta de aumento de receita cortando desoneração e estão querendo criar meta de dívida. E sem instrumento para cumprir cada uma delas. A discussão de regra não deve bloquear uma discussão de tamanho do Estado. No final das contas, o que a gente está discutindo também é que Estado que a gente quer e como é que a gente paga. E aí tem várias posições políticas. Né? Tem aqueles que defendem Estado mínimo, normalmente são as pessoas mais ricas, que não dependem do Estado, mas pagam muito imposto. Então você fala, se eu não dependo do Estado, para que eu vou pagar imposto? Não por acaso quem defende Estado mínimo é aquele que não utiliza serviços do Estado. Você tem o debate do Estado desenvolvimentista, que é um debate mais forte no século passado, que o Estado deve atuar, investir com estatal, com investimento público, que ainda tem que fazer, mas já perdeu o apelo que tinha há uns 30, 40 anos atrás. Você tem o Estado corporativista, que no Brasil é forte desde sempre, desde Dom João VI. Né? Sou amigo do rei, tenho um cargo e com isso eu consigo extrair renda do resto da sociedade. E você tem o Estado do bem-estar social, que aos trancos e barrancos o Brasil vem criando o seu. Começou com a Constituição de 88, que previu o SUS,
prever educação pública, e a gente vem, dentro do possível, com muita luta, aumentando esse gasto social, vai e volta, tem avanço, tem retrocesso. Né? Tem vários tipos de propostas. E, normalmente, a regra fiscal, qualquer que seja a sua meta fiscal, a meta fiscal para economista é como você reage a um choque. Não é sobre o tamanho do Estado, entendeu? Quando a meta fiscal diz que você tem que fazer um ajuste de 2% do PIB, ela não necessariamente diz que tem que ser na receita ou na despesa. Tem várias regras compatíveis com o ajuste de 2% do PIB. Por isso, quem mexe com isso, normalmente fala, regra fiscal é para dizer como é que você reage ao choque. Tamanho do Estado é uma decisão política. É o que a população quer do Estado e quanto está disposta a pagar por isso. Mas no Brasil atual, a gente tem uma regra fiscal que foi criada pelo Temer em 2016, para valer por 20 anos, vai até 2036, e que, segundo essa regra, congelou o gasto, a maior parte do gasto, no valor de 2016, ou seja, é o valor de 16 corrigido pela inflação. Na prática, significa o quê? Uma projeção que em 20 anos a gente vai gastar, em termos reais, a mesma coisa de 2016. Como a população continua crescendo, significa uma redução do gasto por habitante, uma redução do tamanho do Estado. E isso foi imposto, colocado na Constituição, para valer por 20 anos, independente do resultado das eleições de 2018, 22, 24, 28, 32. Não é nenhuma surpresa que essa regra já começou a dar problema. E o que a gente tem visto hoje é várias exceções à regra. Né? Fez-se uma mudança constitucional e agora, de 3 em 3 meses, a gente aprova uma nova mudança constitucional para excepcionalizar o gasto, para poder gastar um pouco mais quando precisa. Né? Essa semana, o próprio ministro da Fazenda, da Economia, anunciou que vai prorrogar o auxílio emergencial por mais 3 meses. Está correto. Né? Está correto fazer isso. Então, esse teto, na verdade, está sendo furado. Na prática, ele já está sendo furado, mas ainda falta formalizar isso com uma nova regra fiscal. Esse é o debate que nós já estamos vivendo e ele tende a crescer cada vez mais. Para o próximo governo, provavelmente vai mudar essa regra fiscal, que vai ter que propor qual é o tamanho do Estado que a gente quer, quem vai pagar por isso e como que a gente vai fazer a transição. Esse é o estado do nosso debate fiscal. Vou parar por aqui. Obrigado. Depois eu vou ajeitar essa apresentação e passo para você, tá, Beth? Ok, professor Nelson, muitíssimo obrigado. Quero agradecê-lo pela excelente e instigante aula que nos deu agora, trazendo inúmeras questões para reflexão, neste cenário já tão desafiador, né, para nós economistas e para os futuros economistas que aqui estão. Né? Eu quero aproveitar e registrar que nós estamos com a lotação máxima da sala, com 100 participantes. Quero registrar também inúmeros calouros, calouras, que entraram agora, os ingressantes de 2020.2, que estão presentes aqui, veteranos e veteranas do nosso curso, colegas, né, da Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia, que também estão aqui conosco, colegas professores dos cursos de Economia de Seropédica, que é o nosso campus de Seropédica, campus de Três Rios, e do CPDA, aqui no centro do Rio. Então, agradecer muitíssimo a presença de todos e todas vocês, mas agradecer mais especialmente a sua excelente, instigante apresentação, ministro. E nós vamos agora, então, iniciar o primeiro bloco de perguntas. Né? Eu vou pedir aqui ajuda, né, da Lorena e do Matheus para me ajudarem a organizar aqui as perguntas, mas já temos aqui o Fagundes, professor Leandro Fagundes, do nosso departamento, inscrito. Tá? Eu vou imediatamente passar a palavra para o Fagundes fazer a sua pergunta e vou organizar aqui os demais inscritos nesse primeiro bloco de debate. Oi, tá ouvindo? Estão ouvindo, pessoal? Estamos sim. Então, antes de tudo, né, parabéns pela aula, né, muito instigante, né? E também, em nome dos professores, novamente, obrigado, né, por participar. E é um prazer revê-lo, mesmo à distância, né? Eu achei muito interessante a apresentação, até porque foram feitas várias taxonomias, né? Assim, um pouco
taxonômica interessante para os alunos até. Eu senti um pouquinho de falta, né, apesar de ser uma apresentação muito breve, mas que eu acho que no fim das contas não cabe um pouco essa pergunta, né, que faltou um pouco a sua pincelada, né, do professor Nelson Barbosa a respeito de qual seria a sua posição, né, qual seria o ponto-chave, né, dentro daqueles 6 grupos de pressão, qual, né, o professor consideraria um pouco mais afastado do que seria o bom senso ou sensato no Brasil, qual que seria mais fácil de conseguir atender as demandas. Eu acho que poderia talvez dar essa pincelada agora, um pouco mesmo de abrir sua opinião pessoal, né, já utilizando as taxonomias que foram apresentadas. Tal, novamente, né, uma apresentação breve, mas acho que faltou um pouquinho, talvez também dar uma pincelada até para os alunos poderem ver em termos de debate, né, que grande parte do debate não é só em relação, talvez, acho que faltou um pouquinho do debate principal, que seria qual a relação, né, se é que existe alguma relação de causalidade entre o resultado e o G, né? Porque qual dessas 5 atitudes finais que você colocou na taxonomia, se vai tentar furar o piso, se vai furar o teto, né? O que a gente tenta buscar depende muito da opinião ou da visão analítica de cada um em relação a essa determinação causal possível, né? Se existe algum tipo de correlação, se essa correlação é causal e qual que é a direção. Né? Então, acho que esses 2 pontinhos seriam interessantes de escutar do professor. Obrigado. Obrigado, professor Fagundes. Os alunos que estão aqui presentes também podem abrir o microfone, se sentirem à vontade, abram suas câmeras, tá? Não necessariamente tem que mandar por escrito aqui, pode falar também aqui, tá ok? Nós temos uma pergunta do estudante Cleidson, que ele faz a seguinte pergunta, professor Nelson. Se o estado mínimo, né, o welfare state, não são definições que o senhor, né, que o ex-ministro busca, qual seria o ideal, então? Qual seria, né, o tipo ideal aí a se buscar? Né? Como buscar esse ideal e quais seriam esses instrumentos a serem utilizados? E para finalizar o primeiro bloco, né, esse primeiro bloco de 3 perguntas que eu havia combinado aqui com o professor Nelson, eu vou passar a palavra, então, para a Mariana Tinoco para fazer a sua pergunta. Mariana? Oi. Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é relativamente simples, né? Eu gostaria de saber do professor, né, que são as profissões após ele, como ele acha que poderia se amenizar o efeito da pandemia na economia atual. Muito obrigado, Mariana. Professor Nelson, vou passar para o senhor para a sua resposta, né, para as suas considerações, não necessariamente respostas, né, professor, mas considerações, às vezes a gente não tem resposta para tudo, mas passo para você. Bom, vamos lá. Eu propositadamente não falei muito qual é a minha posição para vocês apresentarem as suas. Até porque, como eu falei, isso é uma escolha política, eu tenho as minhas, eu acho que as minhas são melhores, óbvio, né? Mas eu sei que outras pessoas têm outras, então, acho que principalmente para os alunos, como economista, você tem 2 momentos. Um é você saber colocar como é a questão, quais são os determinantes. E o bom economista sempre vai ver que tem mais de uma solução para a mesma pergunta. E aí essa solução depende de outros fatores fora da economia. Tá? Respondendo ao Leandro, eu acho que, como eu falei, eu acho que o grande debate historicamente é entre os financistas e universalistas. É o debate do século XX, desde o século XX, a formação do Estado do Bem-Estar Social, e mesmo com as restrições financeiras, nós temos caminhado para um Estado do Bem-Estar Social. Nós estamos agora num refluxo no Brasil,
Tá? Isso acontece, né? Às vezes o pêndulo vai e volta, mas se você pegar historicamente, você tem mais saúde pública, mais educação pública, mais universidades, melhorando esses serviços, né? Mais transferência de renda. O Covid mostrou que como a transferência de renda para os mais pobres, uma espécie de renda básica, funciona. O desafio agora é ver como é que a gente consegue fazer isso uma base mais permanente, né? Então, eu acho que o que eu defendo é o estado do bem-estar social adaptado ao século XXI. Tá? Que envolve renda básica, que envolve mais educação pública, envolve transporte urbano. Sinceramente, eu não sei se tem que ser totalmente grátis ou não, ideal que fosse, né? Que seria direito de transitar nos grandes centros urbanos seria um direito, né? Transporte urbano seria um direito como qualquer outro, né? Um seguro de renda para pessoas, para todas as pessoas, independente de ter vínculo formal ou não. Então, os objetivos às vezes são claros, né? Acho que a tendência é essa. O desafio é como é que a gente vai chegar lá, né? A transição. Como é que eu construo vou gradualmente dando mais capacidade cortando desperdício, combatendo a corrupção, mas é formar esse estado do bem-estar social que garanta o investimento necessário e garanta que isso seja para toda a população, né? Não é um governo para poucos, é um governo para todos, né? Governar para poucos é fácil. É o que acontece no Brasil desde que o Brasil é Brasil, né? Governar para todos é o grande desafio. Do ponto de vista da causalidade, você está correto. Assim, quando você faz um ajuste fiscal, você vai bater no crescimento. Então, aquelas 3 variáveis lá, o resultado primário B, a taxa de juro R e o crescimento da economia G, elas são interrelacionadas. Por isso, se você tentar fazer um ajuste fiscal muito rápido, você pode aumentar o B e derrubar o G. Aí não funciona. Tá? Foi o que aconteceu, por exemplo, na década passada, em que vários países tentaram fazer uma austeridade muito forte, principalmente na Europa, né? No Brasil também, mas não comparável com a Europa, e isso acabou prejudicando. No Brasil hoje está acontecendo uma coisa estranha, porque a gente está realmente fazendo ajuste mais rápido, mas a economia está recuperando. Por quê? Porque o setor externo está puxando. Numa pequena economia aberta, que é o caso brasileiro, quando você tem um contexto internacional muito favorável, se o governo pisa um pouco no freio, o resto do mundo te puxa, entendeu? Uma coisa compensa a outra. Foi o que a gente viu inicialmente no resultado do PIB desse primeiro trimestre. Em que, se você pegar lá, aumentou o agro, aumentou a produção de commodities, mas para a população isso não apareceu como crescimento. Né? A economia está crescendo, mas não para todo mundo. Como amenizar a pandemia? Que eu estou querendo tentar fazer resposta rápida para a gente, acho que várias coisas vão voltar. Eu acho que para amenizar o efeito da pandemia, primeiro a gente tem que chegar à conclusão óbvia que o Covid não acaba quando tiver todo mundo vacinado. Ano passado, o governo resolveu decretar que a Covid acabava dia 31 de dezembro de 2020. Né? Virou o ano novo, não tinha mais Covid. Teve que voltar atrás, com um custo humano e econômico muito forte. E mesmo quando tiver todo mundo vacinado, que agora acho que tudo indica que teremos a maioria da população vacinada lá para outubro, novembro, não acabou, porque o Covid deixa sequela. Nós somos professores, nós vemos aqui vários alunos estão assistindo online, não é a mesma qualidade, vai ter que ter um reforço. E mais ainda para a educação básica. Você tem uma geração de crianças que não foi alfabetizada direito. Vai ter que investir. Você tem milhões de pessoas que atrasaram seus tratamentos no SUS por conta do Covid. Você tem uma fila enorme no INSS. Então, o Covid ele deixa sequelas econômicas, sociais, humanas. Tá? Então, vai precisar uma reconstrução. Então, acho que agora, inicialmente, você tem que garantir, primeiro, renda para quem precisa. O governo não queria, o governo começou dizendo não vai ter auxílio emergencial. Aí botou 40 bi, botou uma 44. Agora acabou de anunciar para botar mais 16. Então, vai a conta-gotas. Né? Aquela coisa clássica do Maquiavel, né? Bondade se faz aos poucos. Mas está prorrogando. Tem que fazer auxílio emergencial. Seria bom que já garantisse, desse mais previsibilidade para não deixar milhões de pessoas com essa segurança. A outra coisa, tem que programar um aumento do investimento, do gasto público, com geração de emprego. Porque a economia está recuperando, mas o desemprego está alto. Tem muita precarização no mercado de trabalho. E vai ser preciso de um investimento temporário, mas esse temporário pode durar 4, 5 anos, de mais investimento em saúde e educação, até para lidar com as sequelas da Covid. Então, é isso que precisa ser feito. Dá para fazer tudo? Não dá para fazer tudo, nunca dá para fazer tudo, porque a gente estuda economia, né? Se não tiver restrição econômica, ninguém era economista. Agora, dá para fazer bastante coisa. A restrição é muito menos intensa do que o governo fala. A gente acabou de ver que a dívida já acabou de cair porque o PIB subiu mais rápido.
Então, existe espaço fiscal, sim, para você fazer mais investimento em infraestrutura, gerando emprego, construção civil, reforçar o orçamento de saúde e educação para lidar com as sequelas do Covid, que vão durar anos, né? E fazer uma transição do auxílio emergencial para um sistema de transferência de renda mais universal, principalmente para a população na informalidade. Isso vai requerer um aumento de tributação sobre os mais ricos, que também não é nenhuma jabuticaba, é o debate na Europa e é o que os americanos começaram a fazer. Esse debate estava um pouco interditado porque lá fora, principalmente por causa do governo Trump, não se fez isso, fez o contrário. Agora, com o governo Biden, o Biden está fazendo uma proposta progressista em termos dos Estados Unidos, né? Está propondo taxar mais ganho de capital, taxar mais grandes corporações, né? Grandes corporações de tecnologia, finanças, e com isso pagar parte do estímulo para a população mais carente. Então ele inverteu a lógica, né? Falou, nós vamos crescer de cima para baixo, vamos investir nos mais pobres, né? E vamos investir na classe média. Então, ele está, meio que, ao abrir esse debate, ele permite que outros possam também fazer esse mesmo debate, entendeu? Obrigado, professor Nelson. Eu queria, antes de fazer o próximo bloco de perguntas, que são de nossos alunos aqui, estou gostando de ver os alunos participando, enviando perguntas, mas eu quero registrar aqui, professor Nelson, a Mariana, que lhe fez essa pergunta agora há pouco, é nossa caloura, ingressante agora, e teve, né, abriu sua câmera, falou, participou, então quero aqui agradecer a Mariana, é muito importante, porque a gente sabe a dificuldade que né, é muito diferente o presencial do virtual, é muito difícil, às vezes, a gente se expor nesse mundo virtual, se acostumar com essa câmera, né, e com essa coisa mais fria do virtual. Então, acho que é importante registrar. Eu tenho várias perguntas aqui, professor. Eu vou ler algumas para o senhor, mais um bloco de 3. O Juan de Brito, que é nosso aluno. Professor, na sua opinião, é possível o desenvolvimento de uma regra fiscal que leve em conta a taxa de desemprego e não somente o nível da dívida pública? Outro aluno, Bernardo, pergunta: ministro, qual a opinião do senhor de como manejar a relação dívida-arrecadação para o financiamento de políticas sociais concretas? E a terceira pergunta, que é do EDR, também nosso aluno, boa noite. Primeiramente, quero parabenizar e agradecer pela palestra riquíssima em conteúdo. Em segundo lugar, ex-ministro, a Vossa Senhoria acha que o caminho para a política fiscal aqui no Brasil seria taxar as grandes fortunas? Desde já agradeço. Então, com isso, eu fecho o terceiro bloco de 3 perguntas e as inscrições continuam abertas aqui. Sintam-se à vontade para abrir os microfones, abrir suas câmeras e participar. Professor Nelson. Bom, sobre regra fiscal, o FMI tem um site muito bom, tá? Chama Fiscal Rules at a Glance, uma olhada nas fiscais. Pergunta aos seus professores que eles vão te mostrar lá qual o site. É basicamente um listão de que regra fiscal que tem no mundo. Eu posso dizer que o que você pensar existe, alguém já fez, tá? Então você tem lá um bom registro. Para o Brasil, acho que a regra fiscal ideal para o Brasil é uma regra de gasto, não essa regra de gasto do Temer, de congelar o gasto, é uma regra que permita que o gasto cresça, tá? Com submetas. Então, você tem uma meta para investimento, acho que gasto e investimento tem que ter um orçamento específico. Você tem para saúde e educação, você tem que estabelecer um piso de gasto real por pessoa. Então, caso de educação, gasto real por estudante. Eu não gosto de vinculação, dizer tantos por cento da receita. Eu preciso dizer, nós vamos gastar X por estudante e vamos aumentar isso gradualmente. Aí a pergunta muda. Em vez de você ficar discutindo quanto de imposto você vai dar para a educação, você vai discutir quanto que eu preciso de gasto para ter uma educação de qualidade. E estabelece um piso que tem que crescer. A gente gasta por estudante muito, muito pouco comparado com outros países. Por isso que quando você vai para o debate, você vê alguns pessoas, o Brasil gasta muito em proporção do PIB. Mas essa não é a conta, porque o nosso PIB é baixo. A conta é, se eu pegar o quanto eu gasto por estudante, a gente gasta muito pouco comparado com outros países, Chile, Argentina e outros países. Então eu sou a favor de uma regra fiscal que estabeleça um piso de gasto real em saúde e educação. E vai crescendo. No investimento, uma meta de investimento, com transparência, com chamada de projetos, com toda a fiscalização necessária.
Tá? Recentemente, ano passado, os senadores, puxados da iniciativa do PT, propuseram uma PEC que autorizava o governo, não era impositivo, o governo faria se quisesse, autorizava o governo a investir até 1,5% do PIB por ano, todo ano, via dívida, emissão de dívida, em projetos de infraestrutura, meio ambiente, ciência e tecnologia. 1,5% do PIB, a preço de hoje, dá algo como 120 bilhões de reais por ano. A gente, na verdade, precisa investir o dobro disso, mas para começar, dado o problema fiscal que a gente tem, pelo menos isso. Né? Como é que se financiaria a política social, que é a pergunta do Bernardo? Um princípio que a gente tem, Bernardo, em política fiscal é o seguinte: quando é gasto corrente, deve ser financiado com receita corrente. Então, você vai criar um programa permanente, você tem que ter uma base permanente de receita para financiar esse programa. Então, se eu for criar um auxílio permanente, um auxílio renda, eu tenho que ter uma fonte de receita para isso. Eu tenho que aumentar imposto ou cortar gasto em outro lugar. Quando é investimento, você pode financiar um investimento. Com investimento, você vai fazer um metrô, por exemplo. Você vai gastar até fazer um metrô. Fez o metrô, acabou. Né? Leva o metrô aí até Nova Iguaçu, expande para mais. Enquanto você está fazendo o projeto, é gasto. Depois que o metrô estiver pronto, aí é manter a estrutura. Então, normalmente, a economia, quando é investimento, os economistas defendem que seja feito com dívida. Dentro do pressuposto que vai acontecer o quê? Que o retorno do investimento vai pagar a dívida. A taxa de retorno do investimento, no caso de investimento público, considerando não só os tributos que isso vai gerar, mas também os benefícios sociais, que a gente chama de externalidade, né? Os benefícios que isso vai gerar na vida das pessoas justifica o juro que você vai pagar por fazer esse investimento. Então, tem várias fórmulas, tem várias maneiras de traduzir isso que eu estou falando em regras orçamentárias, cada país faz de um jeito, mas o princípio geral normalmente é: gasto corrente permanente exige fonte corrente permanente. Gasto de investimento pode ser financiado com dívida, pressupondo que esse investimento vai dar retorno. Não é para fazer estádio para a Copa do Mundo que depois vira elefante branco. Tá? Você tem que, aí entra a questão da qualidade do investimento. Tá? Tributo. Tem esse debate sobre grandes fortunas e como tributar os mais ricos. Né? Em economia, normalmente, o que funciona melhor é imposto sobre grande herança. Você paga quando você transfere. Tá? Quem tem isso? Estados Unidos e Inglaterra. Nem a Margaret Thatcher, nem o Ronald Reagan acabaram com o imposto sobre grande herança nos Estados Unidos. No Brasil existe, ele é estadual, chama ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes ou Doação. Tem uma alíquota que vai de 4% a 8%, é uma alíquota flat. Se você receber R$1.000, você paga, se você receber R$1 milhão, você paga. Mesma alíquota. Não tem diferenciação. A maior parte dos países normalmente cria um imposto sobre grandes heranças. Você paga acima de um determinado valor. Eu acho que esse é o caminho para o Brasil. Não necessariamente sobre grandes fortunas nesse momento, apesar de ter um debate hoje que, como a Covid foi uma crise muito séria, lá fora, na Inglaterra, teve essa discussão de vamos criar um imposto temporário sobre grandes fortunas. Não vai ser para sempre, mas vamos dizer assim, dado que os milionários, bilionários ganharam muito durante a Covid, vamos criar um imposto de 2, 3 anos para arrecadar uma parte e fazer essa reconstrução pós-Covid. Né? Do ponto de vista ético, político, muito correto. Só que esses impostos temporários e sobre fortuna é muito difícil de implementar porque o cara pode evadir, né? Ele pode botar riqueza no paraíso fiscal. Por isso que é importante combater paraíso fiscal. Já sobre herança, existe em vários países. E eu acho que tem que ter no Brasil. Não só acho, como o governo Dilma propôs. Ali em 2016, nós propusemos para o Congresso um imposto sobre grandes heranças que ia incidir sobre heranças, se eu não me engano, acima de 5 milhões. Então, só o que excedesse 5 milhões de reais, você ia pagar uma alíquota. E aí tinha uma alíquota progressiva mais baixa que a dos americanos. Tá? Mas para começar a ter isso no Brasil. Tá? Eu acho que o caminho é mais sobre grandes heranças. Nós temos visto, tem discussão no Congresso agora sobre isso. Esse é o tipo daquela iniciativa que todo mundo é favorável no abstrato, mas quando você manda o projeto de lei, o pessoal fica contra. Né? Então, você pegar os discursos, vários deputados da direita, da esquerda vão dizer assim, claro. Aí, quando você manda o projeto de lei, começa, né, o diabo mora nos detalhes. Mas eu acho que essa é uma discussão inevitável e, para se exercer justiça, acho que até o próprio Guedes já falou sobre isso. Né? Então, até porque existe, né? Existe nos Estados Unidos, existe na Inglaterra. Aí você não precisa nem reinventar a roda, copia o que funciona lá fora. Para o Brasil, isso já vai ser uma revolução.
Muito obrigada, professor Nelson, por mais esse bloco de perguntas. Vou fazer o terceiro bloco de perguntas, começando aqui com o Diego Barbosa, nosso aluno. Professor, gostaria de saber sobre o impacto da reforma administrativa na situação fiscal. Desde já agradeço. E passo agora a palavra ao professor Israel Sanches, do nosso Departamento de Economia, para fazer a sua pergunta. Boa noite a todos, obrigado, Beth. Boa noite, professor Nelson. Muito obrigado pela sua apresentação, foi muito estimulante, muito interessante. E tem um tema que, enfim, vários temas que você colocou, a minha vontade era fazer várias perguntas, mas eu vou, para dar espaço a todos, tentar centrar em apenas um tema que é um dos meus temas de interesse, e, enfim, de alguma maneira é algo que eu me ressinto um pouco, algo que me parece uma lacuna muito frequente em debates que eu assisto sobre a questão fiscal, que é a questão das finanças subnacionais. Tá? Existe uma série de, enfim, lógicas que você mencionou na sua apresentação que podem ser replicadas para quando a gente entende, por exemplo, as finanças do Estado do Rio de Janeiro, né? Há pressões várias aí, corporações, esses grupos produtivistas. Eu acho que, principalmente pelo fato do ICMS ser a principal rubrica de arrecadação, é o que se realça mais nesse debate, né, em nível estadual, pelo menos. Mas quando a gente pensa, né, como um todo, e você coloca ali esse apelo dos federalistas, né, dentro desse debate da questão fiscal, parece algo homogeneizado, né? Mas quando a gente pensa um pouco mais, a gente vê que dentro desses tipos desses 6 tipos que você decanta, há também grandes conflitos internos. Tá? Como você enxerga atualmente essa questão das finanças subnacionais no Brasil, né? Num ponto em que os regimes de recuperação fiscal há uma tendência a se proliferarem, não ficarem só no Rio de Janeiro, né? E, enfim, principalmente no quadro da pandemia. Como você enxerga essa questão das finanças subnacionais no Brasil e que soluções você consegue divisar? Muito obrigado, professor Israel. E a terceira pergunta é do professor Antônio José Alves Júnior, que é professor do Departamento de Economia lá de Seropédica e também nosso colega na Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia. E o professor ele está, no momento, sem condições de abrir seu áudio e fez aqui a pergunta por escrito. Excelente apresentação. Deixo um grande abraço e uma pergunta. Há um debate acerca dos graus de liberdade para a definição do nível da dívida. Há mesmo quem diga que não há limites claros para ela, uma vez que não haveria relação empírica que associe claramente juros e dívida. Como você se posiciona? Eu passo agora, então, a palavra ao senhor, professor Nelson. Bom, vamos lá. Reforma administrativa. A folha de pagamento ela é o principal gasto do Estado brasileiro. Quando eu pego o Estado como um todo, União, Estado, Município, folha de pagamento é mais do que a Previdência. No governo federal, o principal gasto é a Previdência. Nos governos estaduais e municipais, o principal gasto é folha. Por quê? Porque o funcionário público é professor, médico, policial. É intensivo em serviço. E quem contrata mais é governador e prefeito. Então, reforma administrativa é crucial. Agora, a reforma administrativa, ela pode dar um efeito. Ela, na verdade, não é um efeito de não dar um corte de gasto grande. Você faz a folha de pagamento crescer mais lentamente que o PIB da economia. Gradualmente, aquilo vai promovendo o ajuste, que é o que foi feito com o governo federal. Tá? O que houve em vários estados é que você teve aumento, estados que estão com crise, não por acaso estados que aumentaram muito sua folha. E aí veio a crise, derrubou a arrecadação, ficaram com a folha inchada, que é Rio, Minas, Rio Grande do Sul. Sair disso não é rápido, vai levar mais de década. Tá? E principalmente altos salários, né? Porque não é o salário do professor do ensino médio, nem do médico do SUS, ou do médico do hospital estadual. Normalmente é salário judiciário e alguns cargos de segurança pública que puxam mais para cima. Então, reforma administrativa faz parte, mas ela não vai gerar uma grande economia de curto prazo. O desafio mais agora é você pensar carreiras de servidores e remunerações mais adequadas à realidade do Brasil do século XXI. No Brasil, certo ou errado, a gente tem essa tradição, a gente não muda para trás. O que aconteceu, aconteceu. Então, provavelmente o que vai acontecer, no caso do governo federal, que eu entendo mais, a proposta é você criar novas carreiras,
em que você entra com um salário mais baixo, mas ao longo da carreira você vai subindo, de modo que você se aposenta com salário mais alto. Certa medida é o que já tem nas universidades, né? Vocês, professores aqui vão me xingar, mas você entra com salário muito baixo, mas todo mundo pode chegar a titular. Né? Você vai progredindo, e pode chegar a titular. Em várias outras carreiras no Serviço Público Federal, você já entra ganhando 18, 20 mil. E aí, quando o topo da carreira é 24 mil, entendeu? Então quase não tem progressão. O salário inicial é muito alto, e o salário final não é tão alto. Então, essa é uma distorção. Eu acho que a reforma administrativa pode fazer isso. Agora, partindo para o concreto, o que é a reforma administrativa do governo? A reforma administrativa que o governo propôs são princípios gerais, não tem nenhuma medida efetiva e imediata naquela proposta. Ela estabelece alguns princípios que depois cada um deles vai ter que ser implementado via uma lei específica. Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo que você aprove a reforma administrativa hoje, ela só vai começar a dar efeito no próximo governo. Para cada princípio que está lá, você vai ter que ter uma lei para criar nova carreira, uma lei para definir a regra de reajuste de servidores, uma lei para definir como o servidor pode ou não ser demitido, entendeu? Eu acho que essa discussão é necessária. O próximo governo, seja ele qual for, vai ter que fazer uma reforma administrativa. E assim como eu falei, tem vários tipos de reforma. Eu sou favorável à estabilidade do setor público. Acho que esse não é o problema. Começar a reforma por isso é começar por um assunto que não é o nosso principal problema. Nosso principal problema é que você tem um desalinhamento muito grande entre remuneração, algumas carreiras ganhando muito bem, que não se justifica, outras carreiras ganhando muito mal, né? E alguns critérios de desempenho que precisam ser colocados. Nós, como professores, sabemos o que é isso, né? Na verdade, a gente tem lá que dar tantos cursos, orientar, publicar, a gente sabe o que é isso. Só que nem todas as partes do serviço público isso acontece. Então, existem várias formas de fazer isso, não necessariamente a forma que o governo está propondo, que está querendo começar essa discussão sobre estabilidade, que não acho que é o nosso principal problema no Brasil. Finanças subnacionais, eu coloquei ali, mas obviamente tem a divisão. Você tem a guerra federativa entre Sul, Sudeste e o resto do Brasil. O que eu quis colocar ali é porque no Brasil você tem ainda essa coisa de que, por herança da ditadura militar, tem muitos impostos que são partilhados. Então, tem muitos prefeitos e governadores que querem que a União aumente o imposto e transfira para os estados. É o melhor dos mundos, né? Quem fica com o ônus político de aumentar o imposto é o governo federal, quem fica com o bônus de usar a arrecadação é o prefeito e governador. Nisso daí eu sou conservador. Eu acho que todo mundo tem que ter... Quer gastar mais, tem o ônus de arrecadar mais. Eu sou favorável que os estados possam arrecadar mais. O primeiro passo para isso é acabar com a guerra fiscal. Porque a receita do ICMS continua a mesma de 30 anos atrás, porque tem guerra fiscal. Quando todo mundo faz a guerra, ela se autoanula. Eu chamo a política de rouba-monte, né? Ficam tentando roubar um monte dos outros, fica um monte de arrecadação dos estados igual e as empresas desoneradas. Por isso eu sou favorável a fazer uma reforma tributária do ICMS. Eu acho que a proposta que o governo mandou, que a proposta já estava lá no governo desde 2012, do PIS/COFINS, é uma proposta boa, e dar uma linha para o que seria o ICMS. Primeiro passo, na hora que você acabar com a guerra fiscal e a tributação começar a ser no destino, ou seja, você paga imposto pela alíquota onde ele é vendido, né? Então, se você comprou uma coisa no Rio, você vai pagar imposto para o governo do Rio, não para da onde vem a mercadoria. E aí os governadores têm mais poder para definir a tributação dentro do seu território. Tá? Isso acho que tende a aumentar. E tem várias outras coisas. Então, falando aqui de IPTU, pode melhorar no Brasil, ITR, principalmente para estados onde propriedade rural é mais importante, que você pode colocar, pode ter uma fonte de arrecadação melhor, né? E tem toda essa questão do desenvolvimento verde, que vai exigir em algum momento alguma contribuição sobre emissão de carbono, circulação de veículo, né? Eu acho que não chegou lá, nós estamos na fase ainda de discutir essas coisas, tá? Mas quando chegar, essa receita é eminentemente direcionada para estados e municípios, para fazer reurbanização, para melhorar a eficiência energética, né? Que é o que a gente vê lá fora. E isso pode melhorar. Sobre limite de dívida. Limite de dívida é aquela coisa que todo mundo sabe que existe, mas ninguém sabe qual é, né? Limite de dívida é expectacional. O limite de dívida é aquele que o mercado acha que é. Infelizmente é isso. Empiricamente não tem. Teve uns economistas que no passado tentaram dizer, é 90% do PIB. Chegou a 90% do PIB, o mundo acaba. Aí foi provado que não, né? Não tem número mágico na economia. Eu sempre brinco que dívida não é um número. Dívida é um vetor. A dívida depende do tamanho, do juro que você paga, o prazo e se ela é moeda doméstica ou internacional. Às vezes eu posso ter uma dívida bem baixa. Brasil, nossa dívida é 60% do PIB.
Só que o prazo dela é 4 anos. Você tem uma dívida enorme, o Japão, 250% do PIB, o prazo é 10. A dívida do Japão, o peso dela é menor, apesar dela ser maior, porque ela gira mais devagar, entendeu? Então tem que levar em consideração o prazo. Às vezes eu tenho uma dívida que é preponderantemente em moeda doméstica, Brasil. Eu tenho uma dívida que é em moeda internacional, Argentina. A dívida menor que a brasileira, só que pesa mais, porque não é moeda que não é a moeda deles. Juro, às vezes tem uma dívida mais baixa, o Brasil tem uma dívida mais baixa que os Estados Unidos, Europa, Japão. Só que a gente paga um juro muito elevado. Eles pagam um juro negativo. Aí a dívida não pesa. Então, dívida é um vetor. E esse vetor depende das expectativas do mercado, que podem ser autorrealizáveis. Se o mercado achar que o país vai quebrar, tem um ataque especulativo, o país quebra. Esta é a restrição. Por isso que é uma restrição muito subjetiva. A dívida pode ser alta se você tiver uma política econômica que garanta que ela não vai sair do controle. Se a dívida for baixa, mas as pessoas esperarem que ela vai sair do controle, vai ter crise. Tá? Então a gente tem que analisar sempre esse limite de dívida com essas outras variáveis, prazo, juro, indexação, moeda doméstica ou não, e se a economia está crescendo. É isso que dá esse limite, que cada país é diferente. Às vezes o que é dívida alta para o Brasil, para os Estados Unidos não é. Tá? Às vezes o que é dívida baixa para o Brasil, para a Argentina é excessiva. Tá? Depende muito da situação da economia. Trazendo para o Brasil de hoje, falou-se muito que a nossa dívida explodiu. Se você pegar daqui 6 meses atrás, tinha várias gente dizendo o dinheiro acabou, o Brasil quebrou, a gente vai para a dívida de 100% do PIB no mês de 2021. Pois bem, a dívida vai para 83% do PIB. Ou seja, não quer dizer que tem espaço para tudo, mas também não era aquela sangria desatada que os terroristas falavam no meio do ano passado. Tá? Tem espaço para fazer algumas coisas. Como diz aquele ditado, é muita calma nessa hora. Né? Não quer dizer que está liberado, mas também não é que o país está quebrado. Né? O governo brasileiro continua vendendo seus títulos, as pessoas continuam comprando, o governo brasileiro federal não atrasa pagamento, né, para os seus credores, então vida como vida segue. Né? Agora, quando é que a dívida pode ser excessiva? Se as pessoas acharem que a dívida vai sair do controle, você pode gerar uma fuga para outros tipos de ativo. As pessoas começam a vender o título público para comprar outra coisa, dólar, ouro. Né? Aí o preço sobe, o câmbio sobe, puxa a inflação derruba a dívida. Você faz o ajuste inflacionário, entendeu? Não é o ajuste ideal, não é o ajuste melhor, é o pior do ajuste possível, né? Mas é isso que se procura evitar quando a gente fala de limite de dívida, ou seja, seria uma mudança muito rápida de inflação. O Brasil está muito longe disso, tá? Mas muito longe disso. Nosso debate é um debate de velocidade. Nosso problema é perfeitamente equacionável, dá para compatibilizar a saída da questão fiscal com o crescimento, e uma política mais gradual, e a minha opinião é que a dívida, para a gente ter mais crescimento, a dívida vai primeiro subir antes de começar a cair. Mais ou menos parecido com o que o Biden falou, mas a gente está falando do Biden aqui, porque o Biden agora está falando basicamente que vários economistas brasileiros têm falado há 10 anos. Né? O ajuste fiscal se faz com crescimento. Primeiro você tem que fazer a economia crescer, depois você reequilibra as contas. Se você tentar reequilibrar as contas no meio da recessão, você vai ficar atolado e não vai sair do lugar. É o que acontece em vários países, está acontecendo no Brasil, acontece na Europa também. Muito obrigado, professor Nelson. Eu vou aqui abrir, então, o terceiro bloco de perguntas, e durante esse bloco de perguntas a gente encerra as inscrições. Nós temos aí mais cinco inscritos, então, na fala agora, né, no término da fala, durante a fala do professor Nelson, eu encerro as inscrições por conta do adiantado da hora já, e o combinado, né, da dinâmica. Professor Antônio José, agradecendo ali a sua resposta, e também quero registrar aqui, professor Nelson, que o nosso reitor deixou um grande abraço a você, a todos os nossos colegas do departamento, a todos que estão aqui participando, mas ele teve que sair por conta de outro compromisso. A próxima pergunta é do Marcos Frederico, e ele diz o seguinte: tentando formular um pouco sobre os interesses dos trabalhistas, ou dos trabalhadores, imagino, como você encara o chamado custo Brasil? Esse foi o raciocínio de redução do custo Brasil que levou às reformas trabalhistas pós-governos do PT, pós-golpe, que estão destruindo os empregos formais no Brasil.
A segunda pergunta é do EDR, a segunda pergunta dele, pegando o gancho na sua fala sobre a geração de emprego. Como o Estado poderia fazer para que isso venha a ocorrer? E agora eu passo a palavra para a professora Miriam Oliveira, professora do nosso departamento, para fazer a sua pergunta. Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a apresentação. É um prazer revê-la, Nelson. Foi excelente, certamente certamente essa apresentação e o recording do vídeo entrará no rol dos vídeos do curso que eu estou dando de Economia do Setor Público, junto com os podcasts, então foi excelente. E aí eu tenho, na verdade, duas perguntas, e eu vou fazer rapidamente. A primeira pergunta é qual a sua perspectiva para a regra de tetos dos gastos para os próximos anos, dadas as suas considerações, né, que a economia precisa crescer primeiro para enfrentar o ajuste. E a segunda pergunta é relacionada à profissão economista. Eu queria aproveitar a sua presença aqui e sua experiência profissional, e eu queria pedir orientações para os alunos que assistiram essa aula e pensaram assim, que assunto interessante, eu gostaria de trabalhar com isso, economia do setor público. Então, quais são as suas recomendações, o que você achar importante de orientação para os alunos que gostam desse assunto? Obrigada. Professor Nelson. Vamos lá. Custo Brasil. Nós temos um problema de tributação de folha de pagamento. O nosso modelo de contrato de trabalho é um modelo que é muito adequado à realidade do século XX. No século XXI, você tem outras formas de organização mais flexíveis, muita tecnologia, em que o custo tributário e regulatório de um emprego formal acaba estimulando a informalidade no Brasil. Então, você tem informalidade de baixos salários, que você contrata pessoas informalmente para não pagar INSS, FGTS, Previdência, e você tem informalidade de altos salários, né? O profissional liberal de alta remuneração acaba sendo contratado como pessoa jurídica. Tá? É preciso reformar isso. Tá? É preciso mudar a tributação, ela tem que ser menos sobre a folha e mais sobre outras bases. Né? Quando a gente fala de exoneração da folha, na verdade é mudança de base. Você diminui a carga tributária sobre a folha e aumenta a carga tributária sobre outra base, sobre capital, sobre faturamento. Tá? Essa é uma discussão que tem no mundo. Nos últimos 40 anos teve um grande movimento de desoneração do capital, puxado pelo Reagan e pela Thatcher. Aquela ideia do trickle down, ou vazar para baixo, né? Eu vou desonerar o capital e aquilo vai vazar para o resto da economia e beneficiar o resto da economia. Não beneficiou, na verdade só aumentou a concentração de renda. Então agora o debate é que tem que se reonerar o capital um pouco mais. Se desonerou muito o capital e o trabalho continua caro. Isso gerou perda de competitividade, estimula a informalidade e precarização das relações trabalhistas. Eu acho que a saída para isso é pensar, e isso a CUT já tinha falado lá na época do governo do PT, mas mais uma das coisas que não foi feito quando tinha que ser feito, né? Quando a esquerda não faz a reforma na hora que precisa, a reforma vem depois de um jeito que não precisa. Então, eu acho que esse foi um erro dos governos do PT de não ter feito essa reforma de um jeito progressista. Teve muito debate naquela época para se fazer isso. Que você criaria um contrato de trabalho flexível, desde que tenha sindicato. Então, ou seja, se eu vou para uma flexibilidade, eu tenho que colocar o trabalhador numa situação que o poder de barganha é mais ou menos parecido com o empregador. Então, se você quer fazer uma jornada de trabalho mais flexível, tem que ser um acordo com o sindicato. Ah, mas não tem sindicato no setor. Cria-se o sindicato para o setor. Aí você sindicaliza. Né? É essa discussão que se tem na Europa, é essa discussão que se tem nos Estados Unidos, é essa discussão que você tem que ter aqui. Você pode ter flexibilidade sim, desde que seja num acordo coletivo, não num acordo individual, que é você e o seu patrão, duas pessoas iguais. Não é, né? Então, essa é uma das direções. A outra é mudar essa estrutura de tributação. A gente tributa muito a folha e, como eu falei, a gente induz informalidade. Não é necessariamente desonerar, você tem que substituir isso para arrecadação em outro lugar. E outros países fizeram isso, né? Desoneração da folha. Quem fez? Japão, Alemanha. Baixou a tributação sobre a folha, aumentou sobre o valor adicionado.
Quando nós fizemos isso em 2011, 12, nós estávamos copiando o modelo alemão, que a gente acha que é só no Brasil, né? Está copiando o modelo alemão. E isso vai continuar, até porque o mundo está, no século XXI, a gente está tendo envelhecimento da população, então o emprego formal não vai ser base suficiente para financiar a Seguridade Social. Terão que vir outras receitas. Para gerar emprego, o que gera emprego mais rápido é a construção civil. E não tem recuperação se a construção civil não se recuperar. Por isso que, do ponto de vista de investimento, tem um lado que é que investimento você tem que fazer? Investimento de sustentabilidade ambiental, infraestrutura, melhorar a saúde e a educação. Todos eles, em algum momento, vão gerar mais investimento em construção civil. Não é por acaso que a gente está numa recessão e não se recuperou totalmente dela, porque a construção civil caiu ali depois de 2014 e nunca mais se recuperou. Então, eu acho que apostar em atividades que são mais intensivas em trabalho, né? E hoje em dia basta você andar pelas cidades do Brasil que você sabe onde precisa de investimento, né? Você tem uma demanda reprimida, você tem vários gargalos de infraestrutura, que não é nem fazer coisa nova, gente, é para manter o que existe. Já poderia gerar emprego. Regra do teto. Eu acho que a gente vai... A regra fiscal só vale se o governo é de esquerda, né? Se o governo é de direita, tudo é permitido. Se o governo é de esquerda, tudo é crime. A vida é assim. Então, a regra fiscal já caiu, o teto já caiu, o teto está mais furado, né, que peneira. Agora a gente está mudando a Constituição de 3 em 3 meses para abrir um buraco no teto de gastos e dizer, não, o teto está mantido, mas tem mais 20 bi aqui, tem mais 10 bi aqui. Né? Então, eu normalmente fico brincando, né? O teto está mantido, mas acabei de aprovar mais 20 bilhões acima do teto. Esse teto vai assim até 2022. Eu acho que o governo já anunciou que vai fazer outra rodada, que eu concordo, de auxílio emergencial. E isso vai ter lá um manejo, parte fora, parte dentro. Eu acho que vai ter outra rodada até o final do ano, que depois de discussões o TCU vai dizer que está ok, que pode fazer e tal. O governo de direita pode. Né? Ano que vem, acho que vai ter outra flexibilização. Provavelmente alguma outra PEC ou alguma flexibilização para o Bolsonaro fazer alguma expansão. E aí esse teto vai estar vigente formalmente para 2023. Esse teto vai estar lá para enquadrar qualquer governo de esquerda se a esquerda ganhar. E aí o primeiro passo vai ter que mudar isso. Tá? Como é que muda? Você vai ter que ter outra regra, que eu acho que é outra meta de gasto, mas a meta de gasto que admite crescimento. Tá? O que eu continuo defendendo que eu propus em 2016. Você tem que ter uma meta de gasto com prazo de 4 anos. Essa ideia revolucionária que a população brasileira se reúne de 4 em 4 anos para decidir o quê? Várias coisas, inclusive política fiscal. Né? Então você tem que ter uma regra que respeita o período eleitoral. Né? Então o governo toma posse, anuncia um plano por 4 anos, com uma meta de gasto, que pode ser gasto subindo, gasto parado, gasto caindo. Né? Você anuncia uma meta de 4 anos, e nessa meta você tem que ter tratamentos diferenciados. Investimento pode ser feito com dívida. Gasto corrente pode até começar com dívida, mas você tem que dizer como é que você vai financiar ele em base permanente depois. Né? Você pode se aumentar o gasto corrente se tiver um aumento de tributação de receita direcionado para isso. Tá? Eu acho que essa é a evolução. E aí, independente do resultado eleitoral, eu acho que o próximo governo em 23 muda a regra. Que vai ficar muito, muito estranho você ter uma regra que toda hora você está mudando ela de 3 em 3 meses. Né? Nós estamos no Brasil recorrentemente fazendo medidas não recorrentes. Então, o nosso orçamento é um orçamento não recorrente. Você vai lá, pega dos últimos 8 anos, o elemento não recorrente é permanente. Então, para de chamar de não recorrente. Né? É melhor reconhecer o problema e resolver ele. Eu acho que é isso que vai acontecer. Sua profissão de economista, bom, é difícil fazer uma coisa rápida. É aquela coisa que o Keynes já falava, né? O bom economista tem que entender de matemática, tem que fazer conta. O economista que não faz conta é que nem médico que não consegue ver sangue. O economista faz conta. Tem várias contas. Né? Economista tem que ser bom de matemática, tem que ser bom de história, saber que economia não é engenharia, não é só fazer conta. Né? E economista tem que entender um pouco de teoria e de filosofia. Né? Justamente para poder ver que é possível, dada a complexidade do que é economia, é possível 2 pessoas olhando o mesmo número ter 2 visões sobre o problema. Economia não é engenharia. E aí eu acho que importante é você ter uma abordagem mais aberta e pluralista. Eu acho que eu tenho certeza que na rural vocês têm isso. A pior coisa para um economista é estudar num departamento que só tem uma abordagem, o que a gente chama ortodoxia. Né?
Ortodoxia diz o quê? Que só tem uma resposta para aquele problema. Não admite que tenha outra. Né? E existe ortodoxia de todos os tipos. Existe ortodoxia neoclássica, existe ortodoxia marxista, existe ortodoxia keynesiana, por incrível que pareça, né? Existe. Aqueles caras dizem, se não está na teoria geral, não vale. Né? Então, o conselho que eu dou é não sejam ortodoxos. Seja ortodoxo, se vocês forem ortodoxos, seja qual for, você pode até ter preferência, ok, eu tenho minhas preferências teóricas. Mas é bom você ter a cabeça aberta para ler todo mundo, para você entender quais são as diferentes visões, que isso ajuda você a resolver ou entender todos os problemas. Né? Outro dia alguém perguntou como é que eu sei se eu sou heterodoxo ou ortodoxo. Para usar a linguajar da geração atual, você cancela quem pensa diferente de você? Se você cancela quem pensa diferente de você, você é ortodoxo. Se você não cancela, você é heterodoxo. Tá? E os bons economistas são heterodoxos, não cancelam quem pensa diferente e com isso eles aprendem muito mais. Muito obrigado, professor Nelson. E quero agradecer também à professora Miriam por essa pergunta sensacional para os nossos alunos aqui. Eu acho que essa é a função mesmo dessa aula, né? Da gente refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa profissão, para quem já é economista e para os futuros economistas que aqui estão. Então, excelente pergunta, Miriam, muito obrigada. Eu quero aqui registrar, professor Nelson, o seu xará, professor Nelson Delgado, do CPDA, da Rural, deixou um recado aqui falando que foi excelente a sua aula, muito clara e esclarecedora, e dando os parabéns. Obrigado. E passo agora para o quarto bloco de perguntas, e passo imediatamente a palavra para o Matheus Brito, nosso aluno, e também nos ajudando aqui nessa organização do evento. Matheus. Boa noite. Boa noite. Sim, estamos te ouvindo. A minha pergunta vai no sentido de, assim, nos últimos anos a gente tem percebido que tem crescido uma ideia de um Estado que gaste menos, que interfira menos na vida das pessoas, principalmente dada a última eleição no país. Para mim, assim, acho que no curso de economia, no final do período, os alunos já vão percebendo que alguns conceitos são meio óbvios, né? A gente precisa de uma reforma administrativa, a gente precisa de uma reforma fiscal, a gente precisa rever os gastos com saúde e educação. As pessoas querem mais gastos com saúde e educação. A gente vê que a classe média no Brasil tem pagado muito imposto, enquanto os mais ricos têm pagado menos. A minha pergunta vai no sentido de como fazer com que esses debates saiam da esfera puramente econômica e que eles atinjam outros setores da sociedade que, na minha opinião, muitas pessoas devem concordar com muitas dessas ideias, mas não têm acesso a esse debate. A minha pergunta é como a gente extrapolar esse lugar puramente de economistas e tentar fazer com que ele atinja outros lugares, que esse debate chegue em outras pessoas. Muito obrigado, Matheus. Agora a pergunta da Mariana até que ponto a má administração das relações internacionais pode afetar a reestruturação econômica do Brasil? Eu vou fazer um lembrete aqui aos presentes, aos alunos presentes, aos professores também que quiserem. Por favor, o formulário do Google está disponível aqui no chat, para que vocês assinem, né? Vai valer como presença em aula dos que estariam em aula agora, e também para emissão dos certificados. Então, por gentileza, assinem aqui. E como nós estamos aí encerrando, vamos indo para o final da nossa aula, professor, eu vou aqui pegar um gancho na sua fala. Não é uma pergunta de cunho muito teórico que eu tenho para fazer, porque eu acho que meus colegas já fizeram excelentes questões e a gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando, mas algo que me chamou muito a atenção na sua fala, tanto durante a sua apresentação, mas em diversos momentos das suas respostas, é a vinculação quase que indissociável que você faz da economia e política, né? Da nossa economia política, né? Não se faz economia sem política. E você tem uma experiência muito vasta de gestão pública, de administração pública, tanto em períodos mais exitosos, quanto nos períodos nos quais nós tivemos
perdas muito duras e reflexos muito duros, tanto do ponto de vista do setor público em geral, mas também das pessoas, dos indivíduos, enfim. Em 2016, a gente teve um processo onde a política interferiu muito fortemente nos rumos da economia. Eu me recordo que o orçamento de 2016 foi só aprovado em abril, maio do ano, engessando todo o setor público, engessando inclusive as estratégias que a gestão que estava no momento, né, estava conduzindo. A minha pergunta é, diante de toda essa sua experiência, né, vasta, da relação público e da economia e da política, quais são os aprendizados que você traz dessa experiência? Né? Onde nós, eu me coloco no nós, porque faço parte desse campo mais heterodoxo e progressista, onde nós acertamos e onde nós erramos, né? Nesse período em que esse campo da esquerda esteve no poder. Onde foi que a economia em algum momento prevaleceu em relação à política, perdemos o rumo, ou como é a sua avaliação em relação a isso? Bom, como é que a gente amplia o debate para fora da economia? Você tem que primeiro fazer as coisas num linguajar adequado para o não economista, né? O que é uma dificuldade. Em qualquer profissão, tá? Para a gente não achar que economista também é só economista que tem problema. Qualquer profissão. Só que, por que o engenheiro não tem esse problema? Porque não tem que ficar explicando para todo mundo como é que constrói ponte. Né? O médico, a gente viu agora um exemplo com a epidemia, que vários epidemiologistas tentando explicar para o cidadão comum, leigo, como eu, vocês, como é que é vírus, o que é protozoário, o que é taxa de eficiência. Então, a gente viu um exemplo dessa dificuldade, para a gente achar que não é só economista que tem, tá? Eu acho que a gente tem que ter um esforço de comunicação melhor, agora com internet, tá, o debate é muito mais aberto, né? Mais clareza e mais objetividade. E explicitar as questões, não tentar esconder as questões. O que acontece muito em economia é que as pessoas tendem a defender uma proposta, e eu acho que por isso que as pessoas, economistas, têm uma fama ruim, que defende o que ele acha certo, enaltecendo os benefícios sem apontar nenhum risco. E critica o que ele que discorda, apontando só risco e nenhum benefício. Toda escolha tem risco e benefício. Então a gente tem que ser mais claro como economista sobre isso. Exemplo. Fazer um ajuste fiscal mais rápido, como o Guedes está fazendo. Tem benefício? Tem. O juro vai ser mais baixo. A dívida vai cair mais rapidamente, então o prêmio de risco do Brasil vai cair. Qual o risco? O risco é a economia não crescer. O risco é aumentar a desigualdade. É a recuperação não ser para todos, ser para poucos. Risco, benefício. Fazer uma política mais expansionista, mais focada, tem benefício? Tem. Vai ser menor a desigualdade, vai beneficiar a população, como a gente viu com o auxílio emergencial. Qual o risco? A dívida vai ser mais alta. Temporariamente, até você chegar. Mesmo que dê certo, na transição a dívida vai ser mais alta. Isso pode gerar um juro mais alto, pode gerar uma depreciação cambial. Então, a maneira de ampliar o debate é ser mais honesto e claro sobre os riscos e benefícios de todas as alternativas. As que você gosta e as que você não gosta. Se os economistas fizerem isso, eles vão ser mais respeitados como profissionais. O que a gente tem na profissão de economista muito é as pessoas enfatizando o que elas acham correto, dizendo que não tem risco nenhum. Aí, quando dá errado, a pessoa culpa o que? A realidade, né? A gente viu recentemente alguém falou, não, o programa fiscal do Temer estava correto, o problema é que a economia não cresceu. É aquela piada clássica do economista, né? A teoria estava certa, a realidade que não respondeu, né? E isso torna o economista um profissional mal visto na sociedade, né? Tem que mudar essa postura. Relações internacionais afetam, sim, muito tudo e qualquer coisa que o Brasil faz, né? O Brasil está inserido no mundo. Nós somos grandes, mas não somos autossuficientes. Então, a gente está vendo isso agora com a questão da pandemia, parte da vacinação atrasa devido à postura do governo brasileiro em relação a outros países. A gente está vendo isso no combate na questão do desenvolvimento ambiental. Se o Brasil tivesse outra postura, poderia receber mais auxílio, investimentos. O que não é abrir mão de soberania, tá? Não quer dizer que deixa os outros mandarem o que a gente vai fazer aqui, mas você pode ter uma postura mais civilizada, se beneficiar de ajuda, cooperação internacional e aprendizado. Né? Na questão da tributação, que eu falei muito, esse movimento para tributar
mais ricos, mais grandes corporações, é um movimento mundial, tá? Porque não dá para um país fazer sozinho. Se um país faz sozinho, o capital foge daquele país. Por isso que ele tem que ser coordenado. E aí é muito importante que os Estados Unidos, a Europa, o Japão puxem esse movimento. Com isso, eles abrem possibilidade que o Brasil também participe. Então, relação internacional é muito importante. Não dá para achar que a gente está vivendo numa ilha deserta, vamos fazer o que queremos aqui e não seremos afetados. Seremos e estamos pagando preço por isso. Tá? Questão da economia política. Não basta você estar certo do ponto de vista ético. Você tem que convencer os outros. Né? E não basta você fazer as contas e ter uma solução técnica. A solução tem que ser politicamente viável também. Né? Então, às vezes, eu chamo, tem um economista de planilha, ele chega e fala, resolvi aqui, não. Se eu controlar o câmbio, se eu fizer isso, está resolvido o problema. Vai lá e faz. Não é tão simples, você está trabalhando com pessoas, né? Cada um tem interesses diferentes, certo ou errado tem interesses diferentes. Se você achar que é só um problema de vontade política, você vai dar com os burros na água. Tá? Você tem que ter uma proposta, você tem que entender a restrição política, às vezes você tem que recuar para conseguir fazer outras coisas. Tá? Eu acho que a minha experiência no governo foi muito boa por isso. Eu brinco, eu tive a pós-graduação em Brasil, né? Como é que a política funciona. Existe um mito que fala, as pessoas não entendem economia. Entendem. Deputado, senador entende economia, entende até mais do que você. Você chega lá e fala uma coisa, mas isso aqui lá onde eu moro, no meu estado, tem esse problema, tem esses grupos, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, eles entendem da restrição, da economia real, você tem que saber adaptar. Né? Eu vou citar um exemplo, que acho que fica mais fácil. Quando teve aquela questão da renda do petróleo, o Brasil descobriu o pré-sal e tal, e a perspectiva é que entrar muita renda, e está entrando, né? Apesar que as pessoas não dão destaque, o petróleo está gerando muita renda para o Brasil. Podia gerar mais, mas está gerando. E tem um debate que sempre tem quando você descobre um recurso desse não renovável, o que faz com essa renda? O governo naquela época propôs, como usando outros modelos, vamos fazer um fundo que a gente bota parte da renda do petróleo até para não gastar tudo ao mesmo tempo. O Rio a gente tem um exemplo, né? O que acontece quando você gasta tudo ao mesmo tempo, né? Aí quando o petróleo cai, você fica, né, pendurado no pincel. Vamos criar esse fundo. E aí fomos apresentar lá para os deputados, falando, vamos fazer isso aqui, nós vamos poupar. E aí, num período de expansão, a gente poupa uma parte, bota num fundo que vai gerar um rendimento, que vai ser usado para saúde, educação e tal. Eu lembro um deputado do Nordeste, até do PCdoB, eu gosto muito dele, ele falou, tudo bem, entendi o que você falou, seu doutor, muito obrigado. O senhor vai pegar a renda do petróleo, vai botar num fundo, vai ser aplicado, vai render juros, e a gente vai usar ao longo de 20, 30 anos. O problema, doutor, é que tem um pessoal que está morrendo de fome na minha cidade hoje. O que eu falo para ele? Daqui a 20 anos ele vai ter um rendimento? As pessoas entendem a economia que impacta na vida delas, entendeu? Então, o Brasil, a gente tem esse problema recorrente. O Brasil, tudo é urgente. Então, aparece sempre em debate brasileiro, não dá para fazer X antes de fazer Y. X e Y varia. Não dá para investir em bolsa de doutorado antes de resolver o problema da fome. Não dá para investir em transporte urbano antes de resolver o problema da vacina. Não dá para investir em cultura antes de resolver o problema da habitação. Tem várias carências. O desafio da política é você fazer o ordenamento. Né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Se você tentar fazer tudo, você não vai fazer nada. Né? Política é escolher prioridade. Mas também sabendo que não dá para escolher uma e ignorar todas as outras. Então, um bom político sabe escolher a prioridade correta. Essa é a coisa mais difícil. E aí, no que você tinha perguntado, o que foi um erro e tal, tem vários, né? O pessoal fala, a esquerda não faz autocrítica. A esquerda vive de fazer autocrítica. Se não tiver autocrítica, não tem esquerda. É esporte preferido da esquerda fazer autocrítica, né? Até tem mais, já tem até autocrítica da autocrítica da autocrítica. O que eu acho, agora é muito fácil falar depois, olhando para o período, você teve uma mudança de cenário internacional muito forte, a partir de 2012, em que o cenário começou a ser mais adverso. Inicialmente, o governo achou que aquilo ia ser passageiro, como foi 2009, que durou um ano. Só que o cenário ficou adverso por 12, 13, 14, 15. Foi 4 anos. E o governo, então, foi esgotando as capacidades que ele tinha para tentar segurar a situação. Sem mudar a estrutura, sem tributar mais rico, sem mudar as regras fiscais. O governo tentou atender o mercado financeiro com regras fiscais que o mercado achava adequado e, ao mesmo tempo, manter as políticas sociais. Como é que o governo fez isso? Com operações não recorrentes de adiar despesa e antecipar receita. Todas elas legais.
não teve nenhuma ilegalidade, mas que serviram de pretexto para depois justificar o impeachment. Então, é melhor chamar as coisas pelo nome. Tem um problema? Reconhece o problema, muda a regra fiscal, faz uma reforma para tributar os mais ricos. Não dá para ficar ignorando o conflito distributivo na sociedade brasileira, que não quer dizer que você vai resolver ele em um ano, mas você tem que enfrentar ele, não tem atalho. Tá? Eu acho que naquela época, achando que a crise seria passageira, se apostou em medidas que não eram sustentáveis a médio prazo, não falando nem de longo prazo, 2, 3 anos. E como a crise durou muito, a situação foi ficando cada vez mais frágil, e isso foi uma das coisas que foi utilizada para derrubar o governo de esquerda. A outra foi, como você colocou, não foi só isso, né? Tem todo um movimento de intolerância, tem o pessoal que gosta que o Brasil seja para poucos e quer que volte, né? E tem isso também, teve sabotagem política e tal, mas teve essa questão também de administração, de percepção de qual era a mudança, o que precisava ser feito naquele momento, que hoje a gente pode ver que não foi a melhor. Professor Nelson, é de fato um privilégio tê-lo aqui conosco essa noite, e uma alegria também, porque imagine que para uma universidade, né, da Baixada Fluminense, onde nós temos, por incrível que pareça, por mais que nós estejamos próximos de uma metrópole, nós temos muitas dificuldades, um perfil de alunos muito carentes de tudo, né? E num contexto pandêmico, essa carência, então, essas desigualdades, elas se afloraram muito mais. Então, de fato, eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade, por ter aceito o convite, pela sua extraordinária palestra e respostas e debate. Eu acho que a gente poderia ficar aqui muito tempo, inclusive, conversando. Lhe agradecer imensamente por isso. E vou passar a palavra, então, à professora Clarice Vieira, que é a nossa vice-chefe de departamento, para, então, fazer os agradecimentos em nome, né, do nosso colegiado de departamento. Professora Clarice. Boa noite, professor Nelson. Queria agradecer enormemente. O professor Mário teve que sair para dar aula. Nosso segundo tempo lá começa às 20. Então, a gente pegou o primeiro tempo, né? Foi um prazer ouvi-lo. Fiquei muito impressionado assim, com a sua aula, com a clareza, né? Acho que para os alunos e alunas que tiveram a chance de estar aqui, com certeza foi muito inspirador. A gente incentivou muito todos a virem, né? Porque o primeiro período é um período muito, para muitas pessoas é muito definitivo, né? No sentido de permanecer ou não, né? E aí esses eventos eles são muito marcantes às vezes. A gente lembra, né? Às vezes quem foi a aula inaugural, né? Quem foi uma palestra, etc. Então, para nós foi assim uma grande felicidade, né? Ter a chance de ter uma aula inaugural de tamanho tamanho interesse e eu acho que um grande incentivo para eles começarem na carreira, né? Fiquei muito feliz e agradeço enormemente em nome de todos os nossos colegas aqui. Obrigado. Bom, obrigado pelo convite e sucesso aí a todos vocês, professores e alunos, né? Vai passar. Todo mundo vai estar vacinado e se tudo der certo daqui a alguns meses, ou talvez no início do ano que vem, no máximo, a gente já está com aulas presenciais. Vocês vão ver, quem nunca teve aula presencial na universidade vai ver que é bem melhor e vai se beneficiar bastante. Muitíssimo obrigado, professor Nelson. Obrigado a todos os professores, colegas que estiveram aqui presentes também. Obrigado aos alunos. Peço mais uma vez desculpas pelos problemas técnicos. Professor Nelson, nós tivemos aqui 100 pessoas praticamente o tempo inteiro, que é o limite da sala. Se a gente estivesse com o Facebook, eu tenho absoluta certeza que seriam muito mais, muitas pessoas pedindo para entrar na sala e não tinha como, mas essa palestra ficará disponível no nosso Facebook e no nosso recém-criado YouTube, porque a gente está tendo que se reinventar também, né? Então, professor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado pelas suas reflexões, pela sua disponibilidade, pela sua forma clara e objetiva de tratar assuntos tão diversos. Muitíssimo obrigada. E que nós possamos estar juntos num futuro bem próximo, como o senhor disse, no início do ano que vem, todos vacinados, todos jacarés e jacaroas vacinados, né, juntos, aglomerados, trocando ideias, conhecimentos e experiências.
Muito obrigado, professor Nelson, obrigado, colegas, obrigado, alunos e alunas. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Um beijo, se cuidem, se puderem, fiquem em casa. Se tiverem que sair, usem máscara e quando tiverem oportunidade, vacina no braço e comida no prato. É isso que a gente precisa. Um forte abraço a todos. Obrigado, professor Nelson.